Crescendo sendo criado por várias famílias, um dia ouvi dizer que minha família verdadeira tinha me encontrado. Eles vieram num Rolls Royce. Minha mãe era elegante como uma dama da alta sociedade, minha irmã estava vestida como uma mocinha rica. Só eu estava todo sujo. Mas eles não me desprezaram. O que foi, Shinji? Mamãe imediatamente se agachou para ficar na minha altura. Falou comigo com a voz mais suave. Meu rosto ficou vermelho, minha voz saiu fina como a de um gatinho. Posso levar o carvão e o amarelo-on? Depois de perguntar, baixei minha cabecinha. Meus dois indicadores se enrolavam um no outro, parecendo muito indeciso e apreensivo. Eu temia estar pedindo demais. E que eles fossem não gostar de mim. Claro que pode. Além do amarelo-on e do carvão. O Shinji tem mais alguma coisa que queira levar? Uma voz grave e confiável soou ao meu lado. Uma mão grande e quente afagou de leve minha cabeça cheia de cabelos macios. Não tenho. Levantei o rosto e dei um sorriso doce. Guial ergueu o queixo, com uma expressão de desdém para o cachorro amarelado e o gato preto. O que há de bom em levar um cachorro e um gato tão feios? O husky da minha melhor amiga sim, é bonito e imponente. Um dia desses vou te mostrar. Cala a boca. Você fala demais. Guial levou mais um olhar de repreensão do pai. Shinji, não se importe com sua irmã idiota. Essa sua irmã nunca pensa antes de falar. Mamãe, com medo de que eu pensasse demais, também se apressou em explicar com voz gentil. Eu mordi o lábio e sorri levemente. Na verdade, eu podia sentir que minha irmã não tinha mais intenções comigo. Mamãe disse, Shinji e a irmã vão sentar atrás. Os dois pequenos um do lado do outro. Guial olhou para seu novo irmão de cima a baixo. Tão magricela e com tão pouco jeito. Quantos anos você tem? Por que você é tão pequeno? Ela gesticulou a diferença de altura entre os dois, satisfeita. Sou bem mais alto que você. Agora em casa, finalmente não sou o mais baixo. 5 anos, respondi timidamente. Com 5 anos ainda tão pequeno, parece de 3. É melhor você comer mais daqui para frente. Senão, quando os outros virem, vão achar que a nossa família está te passando fome. E também, quando voltar, não vá falar por aí ou na escola que eu sou sua irmã. Senão, eu bato em você. Dizendo isso, ela ainda levantou o punho ameaçadoramente. Obediente e de voz macia. Eu respondi com um. Guial. Uma voz cheia de raiva, como um trovão, veio da frente. Em seguida, sua orelha doeu. Sua mãe, que parecia tão gentil, a puxou. Sua menina, está pedindo sarna para se coçar. Se não levar uma palmada por 3 dias, você já quer arrancar as telhas. É assim que se fala com seu irmão. Dói. Mãe, sua imagem de gente fina foi pro espaço? O que é que eu falei demais? Ele é tão magricela, nem é bonito. Os irmãos dos outros são todos clarinhos e bonitinhos. Se eu levá-lo para sair, não vou ter vergonha na cara. O pai, irritado, esticou o braço da frente e deu um tapa na cabeça de Guial. Sua pestinha! Seu irmão não está nem aí para você. Eu olhava para tudo aquilo com os olhos arregalados. Vendo a situação constrangedora da minha irmã, de repente não me senti tão apreensivo. Meus olhos grandes e nítidos traziam um sorriso. Quando chegamos à vila da família Gu, olhei com o coração apertado pela janela do carro para aquele mundo desconhecido lá fora. Aquela vila tão bonita e grandiosa, será que era o lugar onde eu iria morar daqui em diante? Parecia tão irreal. A enorme diferença comparada ao lugar onde eu morava antes enchia meu coração de inferioridade e ansiedade. Mas me esforcei para não deixar esses sentimentos transparecerem. Um par de mãos gentis segurou meus dedos que estavam entrelaçados. Estamos em casa. Olhei para a mamãe gentil. E para o papai que me olhava com incentivo ao lado. Assenti com a cabeça, como um gatinho entrando em um novo território. Timidamente, segui atrás dos meus pais, com quem já estava mais familiarizado, sem ousar olhar para os lados. Entrei no portão da vila calado e comportado. Eles se dirigiram para a sala de estar. O idoso que já esperava ansiosamente sentado no lugar de honra, ao ouvir os passos vindos de fora. De repente se levantou impaciente, ajeitou a própria roupa, e em seguida se sentou rapidamente de novo. Fez uma expressão severa, mas pensou melhor, com medo de assustar seu querido netinho. Então, sua expressão facial relaxou bastante. Aquele velho senhor que passou mais da metade da vida dominando o mundo dos negócios, naquele momento, estava nervoso. Se contassem para alguém, provavelmente ninguém acreditaria, mas o fato era aquele mesmo. O idoso assentiu para o filho e a nora. E seu olhar se fixou em mim, aquele pequeno e magricela, ao lado da nora. Olhou para o meu rosto. Seus olhos se arregalaram, e ele se levantou de repente. A mão que estava ao lado do corpo tremia levemente. Isso. Papai se apressou em dar tapinhas nas costas do avô, para acalmá-lo.
Se acalme. Está bem. Tingy, não tenha medo. Sou seu avô. Por que você está tão magro? Nosso Tingy sofreu. De agora em diante, o avô nunca mais vai deixar você passar por nada disso. Na verdade, nem precisava de um teste de DNA para ele ter certeza de que eu era seu neto. Eu não sabia por que o avô estava chorando. Fiquei quietinho enquanto o idoso me abraçava. Mordi o lábio, levantei a mão com cuidado e timidez, e enxuguei as lágrimas no rosto do velho. Vovô não chora. Minha voz era mole e infantil ao consolar. O velho me olhou e assentiu repetidamente. O avô está feliz. Sua voz estava num tom de gentileza nunca antes visto. Isso deixou Gu Yao, que estava ao lado, boquiaberta. O avô dela podia ser tão bondoso assim? E ainda chorou? Isso era simplesmente inacreditável. Ai! Nosso Ye é tão obediente. Fiquei um pouco envergonhado com o elogio, meu rostinho ficou vermelho, diante desse idoso tão gentil comigo. Eu não estava mais com tanto medo. Olhei para ele com os olhos brilhando, e o coração do velho se derreteu ao me ver. Nosso Ye é tão bonito, especialmente esses olhos, idênticos aos da sua avó. Tão vivos que parecem falar. É um bom menino, só que o corpo é muito magro. De agora em diante, coma bem, tente ficar gordinho e saudável, assim nosso Ye ficará ainda mais bonito. Gu Yao, que estava sentada de um jeito desleixado esperando a comida, olhou para Ting Ye várias vezes, pensando que seu avô realmente estava velho. A visão não está boa, isso ele chama de bonito? O avô ficou um bom tempo conversando comigo. Quando todos os pratos estavam na mesa, começamos a comer, todos da família, exceto Gu Yao. Praticamente só colocavam comida no meu prato. Quando eu já estava bem cheio, a mãe Gu me levou para o andar de cima para trocar de roupa. Ela me levou a um dos quartos do andar de cima, abriu a porta e, segurando minha mãozinha, entrou. Daqui para frente, este é o seu quarto. Olhei para o quarto, que era muito maior do que a casa de madeira onde eu morava antes. E a decoração luxuosa dos sonhos era algo que eu jamais poderia imaginar. Minha boquinha se arregalou de espanto. É meu? Sim, o quarto inteiro foi preparado para o Ting Ye. Os brinquedos na cama são do Ting Ye, e aquela escrivaninha ali. Quando o Ting Ye for para a escola, este lugar será só para os seus livros. E este closet. Ela foi me apresentando tudo no quarto, com uma voz suave e gentil. Fez com que eu gradualmente deixasse de lado a ansiedade e o receio. Abriu o guarda-roupa, que estava cheio de roupas e calças lindas e variadas. Eu mal conseguia olhar tudo, mas o que me deixou curioso é que algumas roupas ali eram claramente pequenas demais para mim agora. A mãe Gu foi até lá, pegou algumas roupas bem pequenas, me puxou para sentar na cama e, com os olhos vermelhos, disse: Estas roupas, a mãe começou a preparar desde que você era pequenininho. No seu aniversário de cada ano, eu preparava roupas novas para você, na esperança de que um dia você voltasse. Para que a qualquer momento pudesse vestir as roupas que a mãe preparou para você. Fiquei olhando fixamente para o guarda-roupa, com aquelas roupas e calças arrumadas direitinho, do tamanho pequeno ao grande. Meu nariz ficou ardendo, meus olhos ficaram enevoados de lágrimas, mal conseguia ver o que estava à minha frente. Então sempre houve alguém que se lembrava de mim. Eu não sou uma criança abandonada. O filho querido da mãe. Ainda bem que você voltou. A mãe me abraçou, eu pequenininho, em seus braços. Ninguém fora da família. Sabia o quanto ela ficou arrasada quando o filho mais novo se perdeu. Na época, ela quase enlouqueceu, chegou a pensar em morrer. Felizmente, ela superou tudo com o apoio da família. Durante todos esses anos, nunca desistiu de me procurar. Você tem duas irmãs mais velhas. Só que sua irmã mais velha foi para o exterior fazer um projeto importante, então não pôde voltar a tempo. Mas ela já está finalizando as coisas por lá, você deve poder vê-la em breve. Dizendo isso, a mãe Gu pegou um álbum de fotos e o abriu. Com uma voz suave, foi me apresentando os membros da família. Depois, a mãe Gu acariciou minha cabeça e disse: Suas duas irmãs estão muito ansiosas para você voltar para casa. Meus olhos grandes e expressivos olharam para as fotos das duas irmãs, e eu só achava que minhas duas irmãs eram tão incríveis e tão bonitas. Meu coração estava um pouco apreensivo. Será que elas realmente vão gostar de mim? Como se entendesse meus pensamentos? A mãe disse sorrindo: Quando você nasceu, essas suas duas irmãs gostavam ainda mais de te pegar no colo do que eu. Você também adorava ficar grudado nas suas irmãs. Depois que o Ting se perdeu, elas duas quase viraram a cidade inteira de cabeça para baixo. Com os olhos vermelhos, eu balancei a cabeça, com a voz baixinha e suave. As irmãs são tão boas. A mãe Gu sorriu e me mostrou fotos de outras pessoas da família. Especialmente a da irmã Gu Yao. Desde pequena, ela sempre foi muito agitada, a valentona da família.
Além da sua irmã mais velha e do avô, ninguém conseguia controlá-la. Ela também fala sem pensar. Então, se o Ting ouvir alguma coisa feia dela, venha contar para o avô ou para o papai e a mamãe, que a gente dá um jeito nela. Claro, se o Ting conseguir dar uma surra na sua irmã, seria ainda melhor. A mãe brincou no final. Eu ri. Como é que eu, tão pequenininho, vou conseguir bater nela? Mãe e filho ficaram um bom tempo folheando o álbum e conversando. Também vi fotos minhas de quando tinha 1 e 2 anos. Um bebê branquinho, fofo e muito bonito, completamente diferente do que sou agora. A mãe disse, o Ting já nasceu bonito. Em casa, só você se parece mais com a sua avó. Sua avó é a mais bonita da família Gu. Agora você só está um pouco magro, com aparência de desnutrido. Quando nosso Ting se recuperar, com certeza será o menino mais bonito da casa. Isso me deixou envergonhado, meu rostinho ficou bem vermelho. A mãe Gu me levou para tomar banho e lavar o cabelo, me deixou bem limpinho. Meu cabelo, que estava meio desarrumado, ficou muito mais liso. Depois vesti um pijama azul lindo, e fiquei muito mais animado. Ainda estava magrinho, mas parecia bem mais bonito. Naquela noite, dormi junto com a mamãe, deitado na cama grande, macia e confortável. No começo fiquei um pouco tímido, mas com a mamãe me abraçando com carinho, fui me soltando aos poucos. Minha cabecinha peluda esfregou levemente no colo da mamãe, como um filhote de cachorro. No dia seguinte, acordei bem cedo. Olhei para o ambiente estranho ao redor, e depois de um bom tempo, minhas memórias voltaram. Olhei para o lado e vi a linda mamãe dormindo ao meu lado. Só então suspirei aliviado. Apertei discretamente meu braço magro, sentindo uma dorzinha. Isso me fez sentir mais real. Então dei uma olhada na mamãe, que ainda dormia profundamente, e desci da cama com cuidado. Corri para o banheiro, peguei a roupa suja que havia trocado ontem, mas fiquei andando pelo banheiro, sem saber onde lavar. Pensei um pouco e, silenciosamente, abri a porta e saí. Lá embaixo, o mordomo, que também já tinha acordado, ouviu o barulho. Olhou para cima e disse, jovem mestre Ting, por que já se levantou tão cedo? Eu vi o idoso subindo. Agarrei meus dedinhos, educadamente e em voz baixa, chamei, bom dia, vovô mordomo. Aquela vozinha clara e infantil era doce de derreter o coração. O mordomo se aproximou com expressão suave. Olhando para o menino um pouco tímido, agachou-se e perguntou baixinho, jovem mestre Ting, aconteceu alguma coisa? Envergonhado, fiquei mexendo nos dedos, quero lavar a roupa suja que troquei ontem. Mas não sei onde lavar. O mordomo ficou surpreso por um instante, e então pensou na minha história de vida. Com carinho, acariciou meu cabelo. Jovem mestre Ting, não precisa fazer isso. Temos empregados só para lavar roupa. Além disso, a senhora preparou muitas roupas para o senhor. Essas roupas velhas estão um pouco curtas. Talvez não sirvam mais. Eu, acostumado a economizar, ainda não tinha me ajustado. Com o lembrete do mordomo, só então me lembrei das roupas e calças que vi no guarda-roupa ontem. Podia trocar de roupa todos os dias sem repetir. Pensando nisso, as roupas que trouxe pareciam não combinar com este lugar. Não poderia usá-las mais, senão seria motivo de piada. Não importa se rirem de mim, mas a mamãe também seria alvo de risadas. Levantei minha cabecinha. Com um jeito obediente e sério, balancei a cabeça. Ting não vai usar mais. Tenho muitas roupas novas que a mamãe preparou. Não preciso mais me preocupar em não ter roupa. O mordomo, vendo minha aparência obediente, derreteu o coração. Então me perguntou por que tinha acordado tão cedo. Com um sorriso radiante e bonito no rosto, respondi com voz clara e agradável, não consegui dormir mais. Antes, eu sempre acordava a esta hora. Antes, quando acordava, precisava alimentar as galinhas e os patos, subir a montanha para pegar lenha e regar os legumes no quintal. Mas hoje, depois de acordar, descobri que não sabia o que fazer. De repente, fiquei ocioso. Senti um aperto no coração, uma sensação de desamparo. Olhando para mim, o mordomo ficou ainda mais comovido. Não consegue dormir? Balancei a cabeça obedientemente. Acordei e não consegui pegar no sono. Então, jovem mestre Ting, que tal assistir a um desenho animado? O mordomo me levou até o sofá macio e ligou a TV, colocando um desenho. Olhando para o desenho tão infantil, não consegui desviar os olhos. Na vila, eu também via TV. Mas sempre na casa dos outros. E, como estava ocupado, na verdade via muito pouco. Tentei controlar meu olhar e desviar. Olhei para o mordomo com olhos pidões. Vovô mordomo. Ainda não lavei o rosto nem escovei os dentes. Ah, é? Então vou levar o Ting. Antes que o mordomo terminasse, ouvi a voz do papai Gu vindo do andar de cima.
Levantei o rostinho e olhei. Meus olhos grandes e escuros se encontraram com os do papai Gu. A expressão de Gu Lin Mo suavizou. Xingye, venha cá. O papai te leva para lavar o rosto e escovar os dentes, certo? O mordomo, claro, aprovou. Isso ajudava o jovem mestre a criar laços com a família. Encontrando o olhar esperançoso do papai, enchi as bochechas e obedeci, balançando a cabecinha. Por fim, ainda mostrei um sorriso super radiante e curativo, dizendo claramente, obrigado, papai. Assim que falei, pulei do sofá e subi as escadas com minhas perninhas curtas. Quando cheguei perto do papai Gu, uma mão grande e larga se estendeu na minha frente. Eu hesitei, mordendo os lábios, e lentamente coloquei minha mãozinha magra sobre a dele. A mão do papai era grande e quentinha, me dando uma sensação de segurança. Funguei. Só meus olhos ficaram levemente vermelhos. Abaixei a cabeça, com medo de que o papai percebesse que eu queria chorar. Não sou um chorãozinho. Minha mãozinha foi envolvida pela mão grande do papai. Gu Lin Mo diminuiu o passo e me levou em direção ao quarto. Eu caminhava passo a passo ao lado dele. De relance, olhei para a mão do papai segurando a minha. Não consegui evitar de sorrir levemente, com os olhos em arco. Aqueles olhos claros e brilhantes eram lindos demais. A mamãe Gu, que estava dormindo, acordou com o barulho da porta. Ela instintivamente olhou para o lado. Cadê seu filho tão grande e tão bonzinho? A mamãe Gu entrou em pânico. Levantou o cobertor e sentou-se. Só então percebeu que o marido tinha entrado, e que ele segurava a mão do seu filho mais novo, tão bonzinho e dócil. O coração dela se acalmou. A mamãe Gu calçou os chinelos, veio até mim, agachou-se e me abraçou. Assustou a mamãe. Pensei que tudo ontem tivesse sido um sonho. Eu abracei o pescoço da mamãe e dei uns tapinhas leves, consolando com voz clara. Mamãe, está tudo bem. Estou aqui. Esse meu menino era extremamente carinhoso, sabendo que o marido tinha vindo me ajudar a lavar o rosto. A mamãe Gu se apressou e disse que queria participar também. Xingye, você quer se lavar sozinho ou o papai te ajuda? Minhas bochechas ficaram levemente vermelhas. Respondi com voz firme, posso me lavar sozinho. A pia era um pouco alta para mim, que era pequeno. O papai Gu trouxe um banquinho, me pegou pelas axilas e me colocou em cima com facilidade. No momento em que fui levantado, soltei um gritinho de surpresa. Mas logo em seguida, sorriu feliz. Esta é a sua escova de dentes. A mão grande e esguia pegou a escova azul, colocou pasta e a entregou para mim. Obrigado, papai. Peguei a escova e agradeci com uma voz clara. Então, sob o olhar carinhoso do papai e da mamãe, escovei meus dentes sozinho, deixando-os bem limpinhos. Depois, a mamãe me ensinou a lavar o rosto com o limpador facial. Ela mandou comprar produtos próprios para crianças, naturais e inofensivos, que não agridem a pele e têm um perfume suave. No final, foi o papai quem, com uma toalha morna, limpou cuidadosamente a espuma do meu rosto. Uma pequena atividade em família me aproximou ainda mais deles. A mamãe passou um creme hidratante no meu rosto e, em seguida, arrumou meu cabelo curto num estilo bonito. O papai ficava olhando com inveja ao lado. Ele também queria arrumar o cabelo do filho pequeno e bonito. A mamãe ergueu o queixo com orgulho. Você, um homem desajeitado, nem tente. Não vá bagunçar o cabelo do Tinge. O papai não se conformou. Como assim desajeitado? Depois que eu praticar, posso arrumar o cabelo do Tinge, está bem. A última pergunta foi para mim, o envolvido. Apoiado na mamãe, concordei com um aceno obediente. Que bonzinho! A mamãe me beijou na testa com carinho. Eu, envergonhado, baixei a cabeça. Meus olhos brilhavam, claramente felizes. Quando tudo estava pronto, já eram 6:30. Eu segurava a mão do papai com uma mão e a da mamãe com a outra. Meus olhos grandes e bonitos se curvaram em luas crescentes, charmoso e fofo. Lá embaixo, o vovô estava tomando chá. Quando me viu descendo, seus olhos se iluminaram na hora. Ele me acenou alegremente. Tinge, vem aqui com o vovô. Respondi obedientemente e fui até ele. O velho sorriu e afagou minha cabeça cabeluda. O mordomo disse que você acordou muito cedo. Está com fome? Tem algum café da manhã que você queira comer? Balancei a cabeça. Respondi claramente, não sou exigente com comida. Não ser exigente é bom. Só assim você pode crescer saudável e ficar cada vez mais alto. Meus olhos brilharam enquanto eu balançava a cabeça. Vou ficar alto. Meu jeito dócil fez o velho se derreter. Realmente é melhor ter um menino em casa. Olha como ele é comportado. As meninas de casa, mesmo a mais velha, eram muito levadas quando pequenas. O café da manhã era farto. Sentei obedientemente na cadeira. Olhando para os diversos bolinhos de massa recheados fofos e delicados, o mingau de frutos do mar cheiroso, e também os wantas e bolinhos.
No final, ainda tinha um copo de leite fumegante. Meus olhos não davam conta, tanto assim. Será que minha barriga cabe tudo? Tinge, coma à vontade. Se não aguentar mais, não force. Senão sua barriga vai doer. Depois de comer, o vovô te leva para passear pela mansão e conhecer a casa. Ah, e também o gato e o cachorro que você trouxe. Levantei o rostinho e olhei para ele com expectativa. Ontem à noite não vi o Meikyu nem o Dawan. O velho, vendo minha expressão, riu alto. Pode ficar tranquilo. Os dois estão bem. Ontem os empregados os levaram para tomar banho e vacinar. Daqui em diante, eles vão morar aqui com o Tinge. Obrigado, vovô. Meu agradecimento foi claro e sonoro. O velho ficou radiante. Ele olhou para o filho e a nora com um ar de orgulho, sem perceber que estava se exibindo sem querer. Seu rosto dizia claramente, o Tinge gosta mais de mim. Este velho, Tinge, depois de comer, o papai vai te levar para passear. Concordei com um aceno dócil. Sorria com os olhos curvados. Mesmo com a pele um pouco morena, não escondia os traços delicados e bonitos. Sorrir o deixava ainda mais bonito. Disse claramente, obrigado, papai. O papai ergueu os cantos da boca e lançou um olhar impassível para o velho. O vovô franziu a testa. Esse filho ingrato. A mamãe achou graça da troca de olhares entre os dois. Desde quando esses dois, os mais respeitados da casa, ficaram tão infantis? E a irmã? Eu mordia um bolinho delicado. De uma só vez, dei uma mordida em formato de lua crescente no bolinho branco e rechonchudo. Esse bolinho era tão gostoso que, quando mordi, meus olhos brilharam, claros e brilhantes como água. Parecia que estrelas cintilavam. Eu comia com uma expressão de felicidade, as bochechas cheias e inchadas. Mesmo magro, não escondia minha fofura. Ao me ver comer, o vovô sentiu o apetite aumentar na hora. Não se preocupe com ela. Sua irmã com certeza ainda está dormindo. Essa menina não acorda antes das 10. Ah, obediente. Lambi os lábios com a língua e engoli o resto do bolinho de uma vez. Desta vez, as bochechas ficaram ainda mais cheias. Parecia um hamster comendo escondido, dando vontade de apertar aquelas bochechas macias. Eu, por hábito, queria me conter. Antes, na vila, quando pedia comida, não ousava comer muito, com medo de ser rejeitado. Hoje era o primeiro dia. Na hora de comer, por hábito, queria me conter para não exagerar. Mas o café da manhã era tão gostoso que, sem perceber, quando me dei conta, já tinha comido 5 bolinhos delicados, uma tigela pequena de mingau de frutos do mar e alguns bolinhos. Quando a barriga ficou estufada, parei de comer com uma expressão um pouco tensa. Olhei secretamente para os outros à mesa, meio envergonhado. Comi demais. Será que vão me achar enjoado? Franzindo o rostinho, entrelacei os dedos debaixo da mesa. Tinge, está satisfeito? A mamãe, ao me ver parar, perguntou com preocupação. Consegue comer mais um pouco? Se conseguir, coma mais. Mas não force demais, senão sua barriga vai doer, entendeu? Os outros dois à mesa também me olharam com cuidado. Ao ver que não me rejeitavam, meu coração inquieto finalmente se acalmou. Sentei obedientemente na cadeira com um sorriso tímido e radiante. Estou satisfeito. O vovô limpou a boca lentamente. Com um sorriso afável, disse, hoje, vendo Tinge comer tão bem, este velho, até comi uma tigela a mais de mingau. O mordomo também comentou sorrindo. Parece que, depois que o jovem mestre Tinge voltou, a saúde do senhor certamente vai melhorar. Tudo isso é a bênção que o jovem mestre Tinge trouxe. Ultimamente, o apetite do senhor não andava bom, ele comia bem menos do que antes. Todos estavam secretamente preocupados, mas hoje ao vê-lo comer um pouco mais, ficaram muito felizes. Eu sorri alegremente. Com uma voz clara e animada, incentivei. Vovô, você também precisa comer mais. O velho senhor bateu palmas e riu gostosamente. Está bem, está bem. De agora em diante, vou comer sempre com o Tinge. Nós dois vamos comer mais. Eu acenei com a cabeça ao lado. Claro que gosto disso. O vovô disse, vou levar você para encontrar seus 2 gatos e cachorro. E também para fazer a digestão. O papai Gu, não querendo ficar para trás, levantou-se. Não combinamos que eu levaria o Tinge? O velho Gu olhou de lado para ele, pegou minha mão pequena. Você deveria ir para a empresa trabalhar. O papai Gu veio e segurou minha outra mão pequena. Ainda não está na hora. Além disso, sou o dono da empresa. Mesmo que eu me atrase, quem ousaria dizer alguma coisa? Comparado a trabalhar, o mais importante é acompanhar meu filho. O papai Gu enfatizou especialmente as palavras meu filho. O velho Gu bufou. Antes, ele achava que esse filho mais velho era ponderado e educado. Ponderado, o quê? E daí que é seu filho? Ainda é meu neto.
Pai e filho começaram a se provocar mutuamente sem motivo. Essa cena era realmente rara, nunca tinha acontecido antes. Afinal, nunca se viram brigando por causa do filho e do neto assim. O mordomo e a mamãe Gu ficaram sem palavras. Como é que quanto mais velhos, mais infantis ficam? Eu olhei para um, olhei para o outro, apertei os dedos deles ativamente e disse com voz clara: Papai, vovô, vamos juntos. Eu, pequenino, fiquei no meio. Não ocupo quase nenhum espaço. Está bem, pelo tinge. Vovô não vai brigar com seu pai infantil. O velho senhor, bem-humorado, andava com energia. Sem nenhum sinal de velhice. O papai Gu quase não conseguiu evitar revirar os olhos, quebrando a personagem. Quem é infantil, afinal? Os dois me levaram primeiro para encontrar o Da Huang e o Mei Qiu. Eles estavam alojados em uma casinha de madeira no jardim. Essa casinha era maior do que a casa onde eu morava na vila. E ainda bonita. Originalmente era um depósito. Depois de esvaziarem as coisas, transformaram-no em um quarto exclusivo para os animais. Tudo que os animais de estimação dos outros tinham, eles também tinham. Antes mesmo de chegarmos à porta, um gato e um cachorro, de orelhas espertas, abanaram o rabo alegremente e correram em minha direção. O rabo do Da Huang parecia um ventilador. Quando estava quase chegando perto de mim, uma sombra ágil e esguia caiu do céu. De repente, pisou na cabeça do Da Huang para ganhar impulso, saltou e caiu levemente e perfeitamente em meus braços. Quanto ao Da Huang, tropeçou com o pisão e caiu de quatro no chão. Au au au! O Da Huang, rangendo os dentes, latiu furiosamente para o gato preto em meus braços. Que raiva de cachorro! E o gato preto em meus braços sentou-se ereto, lambeu as patas com elegância, olhando de soslaio com arrogância e desdém para o Da Huang no chão. Nossa, agora sim, virou bagunça. O Da Huang pulou com toda a força para tentar morder o Mei Qiu, mas será que o Mei Qiu é fácil de intimidar? Levantou a pata e, em menos de 2 segundos, seus golpes de gato eram tão rápidos que deixavam rastros. E acertava direto no focinho do Da Huang, feroz demais. O vovô Gu e o papai Gu ficaram especialmente preocupados que eu me machucasse. Mas a verdade é que eles estavam enganados. Os dois, embora brigassem, sempre tomavam cuidado comigo, sem me machucar nem um pouco. E quando eu intervim para impedir, os dois pararam com muita sintonia, mas ainda se olhavam com antipatia. Parem de brigar! Coloquei o Mei Qiu perto do Da Huang, com as mãos na cintura, fazendo bico de bravo. Com os olhos arregalados, os dois se sentaram obedientemente um ao lado do outro. Como um pequeno adulto, enfiei meus dedinhos nas testas peludas deles e comecei o modo educativo. Já falei tantas vezes. Da Huang e Mei Qiu são família. Família não pode se machucar, não pode brigar. E se machucarem? Machucar dói muito. Da Huang e Mei Qiu desobedientes não são bons animais. Animais maus levam palmada. Minha voz clara aqueceu o coração de todos. Os adultos ficaram ali, felizes, observando. Eu, um homenzinho tão pequeno, como um pequeno adulto, repreendendo aquele gato e aquele cachorro. Quando finalmente fiz os dois peludos baixarem as orelhas, lembrei que a mamãe e o vovô ainda estavam ali. De repente, fiquei com vergonha e meu rosto ficou vermelho. Haha, nosso Tinge é realmente impressionante. Meu jeito envergonhado fez o velho Gu não se conter e rir alto. Eu abracei o Mei Qiu e enterrei todo o rosto em seu pelo. O Mei Qiu tinha tomado banho ontem. O pelo tinha um cheirinho gostoso. Tinge, ainda vai brincar ou não? A mamãe Gu perguntou provocando. Vou sim. Levantei meu rostinho. Com a voz clara e firme, andei com minhas perninhas curtas até a mamãe e o vovô, coloquei o Mei Qiu no chão. Continuei segurando as mãos deles para passear. O gato e o cachorro, neste ambiente estranho, estavam muito alertas no começo, mas agora, me vendo, foram soltando a vigilância e começaram a andar por aí, cheirando aqui e ali, marcando o território. O Da Huang, animado, corria para todo lado, abanando o rabo e soltando latidos alegres de vez em quando. Já o Mei Qiu era mais reservado e quieto. Quase sempre dava alguns pulos leves até o muro ou uma árvore, ficando em posição elevada, com um olhar de desprezo para aquele cachorro idiota que pulava por todo lado. Aqui é o jardim. O que você acha se o vovô fizer um balanço para você ali? Eu pisquei os olhos, lembrando das crianças da vila que, quando brincavam na floresta, adoravam ir até esses pós grossos perto das árvores de fruta. Lá, eles diziam que era um balanço. Ficar em pé, balançando no ar, parecia um pouco perigoso, mas muito divertido. Naquela época, eu estava ocupado juntando lenha e pegando capim para as galinhas e patos de casa, então só olhei de longe com inveja e fui embora. Que bom, concordei, respondendo com voz clara. Meus olhos límpidos estavam cheios de alegria. Ao ouvir minha resposta,
Todos os adultos da família ficaram contentes. Animadamente, pegou na minha mão e começou a planear neste jardim. Ali, colocar um escorrega. Aqui, colocar um cavalinho de madeira ou uma caixa de areia, coisas que as crianças adoram, como se quisesse transformar o jardim num parque de diversões. Eu acenei rapidamente com a mão. Não, não, só um baloiço já chega. Enquanto dizia isso, levantei um dedinho curto e, hesitante, perguntei à mãe e ao avô, pode ser? A mãe Gu respirou fundo, afagou a minha cabecinha felpuda. Tinge, não precisas de ser tão cauteloso. Tu és o tesouro da família Gu. Podes pedir o que quiseres a qualquer momento ao papá, à mamã ou ao avô. Nunca vamos achar que pedes demais. Ela sabia bem o motivo da minha cautela, mas era exatamente por saber que sentia o coração apertado. Esta criança deveria ter crescido sem preocupações naquela casa. Eu ergui o rostinho e, com as duas mãozinhas, segurei a palma larga da minha mãe. Os olhos e sobrancelhas arqueados, formando os mais belos crespos de lua do mundo. Naqueles olhos límpidos e brilhantes cintilavam estrelas deslumbrantes. Mas eu já me sinto muito satisfeito, disse eu, com voz clara, encostando a cabecinha felpuda na palma da mão da minha mãe. Esfreguei-me um pouquinho. Já estou muito feliz. Tenho um pai. E ainda tenho irmãs. Estou muito, muito feliz. Isto é algo que antes nem ousava imaginar. O pai Gu aproximou-se, com os olhos vermelhos, e acariciou a minha cabecinha. Como é que o seu Tinge pode ser tão bonzinho? Tinge também tem de ser feliz daqui para frente. Eu assenti e sorri, mostrando os dentes, revelando dentinhos brancos e alinhados, como um pequeno sol capaz de contagiar os corações. O velho senhor Gu observava a cena. Secretamente, enxugou os olhos. Velho, fiquei mesmo sentimental. Que bom! O tesouro que perderam voltou. As nuvens escuras que oprimiam a família durante todos estes anos finalmente se dissiparam. Antes de me encontrarem, embora todos continuassem a viver as suas vidas como se não fossem diferentes dos outros. Mas só eles sabiam o quanto a minha perda os tinha atingido. 3 anos inteiros não tinham sido suficientes para se recuperarem. Avô, vamos brincar. Nesse momento, a minha voz clara soou, trazendo de volta os pensamentos do idoso. Os meus olhos brilhantes fitavam-no sorridentes. Eu ia à frente e virava-me para o chamar para vir comigo. Já vou. O velho ergueu-se de repente, cheio de energia, como se tivesse rejuvenescido vários anos. Ao mesmo tempo que digeria, fazia exercício, e ainda me permitia familiarizar com o ambiente da casa. O mais importante era fortalecer os laços entre mim e todos. Esta atividade era perfeita. Pena que havia um preguiçoso em casa, que provavelmente só se levantaria na hora do almoço. Quando voltamos, chegaram pessoas na vila. A primeira a sair do carro foi uma mulher muito parecida com a mãe Gu. Assim que desceu, apressou-se a dizer. Ouvi dizer que o Tinge foi encontrado. Enquanto falava, o olhar dela caiu sobre mim, um menino um pouco magricela ao lado do velho senhor Gu. Ao ver-me, os olhos dela ficaram imediatamente vermelhos. Como é que está tão magro? Quanto sofrimento ele passou! Um homem calmo que vinha logo atrás também se apressou a vir até mim. Com carinho, tocou no meu rostinho. Quando eras pequeno, o Tinge era gorducho e tão querido. Como ficaste assim tão magro? Eu segurava firmemente a mão do avô, olhando com curiosidade e timidez para aqueles dois estranhos, mas sem sentir medo. Sou muito sensível às emoções das pessoas. Estes dois estavam realmente com pena de mim, sem qualquer maldade. Por isso não me esquivei. Não assustem o Tinge, o velho senhor Gu repreendeu. E depois apresentou-me. Esta é a tua tia, e este é o teu tio. Olá, tio. Eu cumprimentei com docilidade, com a minha voz clara e sonora. Isso fez com que os dois tios, que não tinham filhos, ficassem encantados. Tinge é tão querido. Isto é um presente que a tua tia preparou para ti. Enquanto dizia, ela tirou um cadeado da paz e colocou-o no meu pescoço. Isto é um cadeado da paz. Para abençoar o Tinge com paz e segurança para sempre. Quando eras pequeno, eu e o teu tio já te pegamos ao colo. Pena que na nossa família só haja um menino, o Tinge. Naquela altura, o teu tio disputava contigo com o teu avô, com a tua mãe, e até com as tuas irmãs. Levava imenso tempo até conseguir pegar-te ao colo, e depois não queria largar-te. Eras tão pequenino e macio. Agora já estás tão grande. Ao falarem da minha infância, todos não conseguiam deixar de sentir saudades. Na família Gu, havia muitas meninas. A mãe Gu teve 3, e todas eram raparigas. O tio também tinha 2 filhos, todos raparigas também. Até eu aparecer, finalmente tiveram um menino. Não era de admirar que todos o estimassem tanto, mas exatamente este menino, que eles tratavam como uma joia, foi perdido pela ama.
Naquela altura, a empresa estava a passar por uma grande crise. Traídos pelo subordinado de confiança que o velho Sr. Gu tinha formado, a família Gu estava num caos naquela época. Todos em casa, incluindo o velho, estavam tensos e ocupados. Foi por causa de um descuido destes que o tesouro da família se perdeu. No início, pensaram que tinha sido apenas negligência da ama. Mas quando a mãe Gu investigou calmamente, descobriu que a minha perda foi também uma conspiração entre aquelas pessoas e a ama, com o objetivo de fazer a família Gu definhar, para os mergulhar no pânico. E o plano inicial deles era sequestrar-me para ameaçar a família Gu. Só que não se sabe que ela falhou no meio. Isso levou à minha perda, e no final ninguém sabe como fui parar à aldeia de Xiaoxi. O meu desaparecimento foi, de facto, um duro golpe para a família Gu. Mas no final, o velho Sr. Gu virou a maré, lidou com firmeza contra todos os traidores do grupo, e conseguiu convencer a mãe Gu a levantar-se. Ela vingou-se pessoalmente daqueles que participaram no meu rapto e desaparecimento. Essas pessoas ainda estão presas, sendo bem cuidadas. Gu Simu, não vens rápido ver o teu irmãozinho? A tia chamou, chegou, e uma voz jovem e descontraída ressoou. Meus olhos grandes se viraram, e vi que atrás havia uma jovem bonita, com olhos que transbordavam rebeldia. O cabelo vermelho era muito chamativo, e meu olhar não pôde evitar subir para ver. O avô Gu, ao ver aquele cabelo vermelho de Gu Simu, ficou furioso imediatamente, lançou-lhe um olhar severo e voltou para casa. Só de olhar já achava que estava prejudicando os olhos. A jovem, com seus olhos um tanto afiados, olhou para mim e ergueu as sobrancelhas. Ela veio e passou a mão na minha cabeça peluda, quase me derrubando. Uma risada veio de cima, fraquinho, mal consegue ficar em pé. A tia franziu a testa e começou a repreender a própria filha. Sua menina má, o que você está fazendo? Shinji é tão pequeno, você não sabe ter cuidado. Sei, da próxima vou ser mais leve, está bem? Esta é sua quarta irmã. Sua terceira irmã, a essa hora, deve estar em algum lugar remoto filmando, sem sinal, e ainda não sabe que você voltou. Eu obedeci com um suave, e então chamei claramente, olá, quarta irmã. Gu Simu ergueu a ponta dos lábios e sorriu, mas não sei por que aquele sorriso parecia um pouco provocador. Parecia que ela estava desafiando alguém. Até os pais dela coçavam os punhos de vontade de bater. Ainda bem que eu não pensei muito. E, sem vergonha, também sorri radiante para ela. O tio e a tia acharam na hora que esse filho era muito melhor. Tão carinhoso. Diferente daquela menina má deles, que só lhes dava dor de cabeça. A família foi para a sala de estar. Eu andava na frente, de vez em quando, virava para espiar a quarta irmã às escondidas. Gu Simu ergueu as sobrancelhas e fez uma careta para mim. Eu imediatamente sorri com os olhos em formato de meia-lua. Gu Simu disse, esse irmãozinho, magricela e sem quase nada de carne, mas o sorriso é bonito. E a Gu Yao ainda não se levantou. Gu Simu sentou-se despojadamente no sofá e estava prestes a cruzar as pernas. Mas, ao ver o avô de relance, sentou-se direitinho. Ainda assim, a postura continuava um tanto insolente. Shinji, vá chamar sua irmã mais nova. A mãe Gu me deu um tapinha encorajador no ombro pequeno. Ela queria que eu me desse bem com todos da família. Especialmente com minhas irmãs. Ela sabia que sua filha mais nova só tinha a boca afiada. E, apesar da pouca idade, era mais vaidosa e preocupada com a aparência do que o pai. Mas, na verdade, não era de odiar o irmão. Eu assenti e comecei a subir as escadas com minhas perninhas curtas. Gu Simu se levantou e disse, vou junto para ver. Eu parei na escada ao ouvir isso. Virei a cabeça e olhei para ela com olhos suplicantes. Gu Simu se aproximou e deu um tapinha na minha cabecinha. Vamos. Eu franzi os lábios num sorriso radiante e disse um sim claro. Quarta irmã, você sabe onde fica o quarto da irmã mais nova? A quarta irmã, você veio hoje para me ver? Quarta irmã. Gu Simu, ouvindo minha voz clara e cada quarta irmã, ficou com um humor inexplicavelmente bom. Ela me pegou, que estava como um rabinho atrás dela, e me ergueu. Eu, de repente no ar, soltei um pequeno grito de surpresa. E então caí num abraço refrescante. Minhas bochechas foram apertadas por 2 dedos longos. Quem diria, esse pestinha fala bastante. Você gosta da sua quarta irmã? Gu Simu ergueu as sobrancelhas, exalando um ar rebelde e selvagem. Normalmente, as crianças pequenas não ousavam se aproximar dela, chegavam perto e choravam. Ela mesma odiava aqueles pestinhas que choravam sem parar. Hoje, ela também pensou que encontraria uma criança medrosa, com medo dela. Mas não esperava que esse garoto fosse tão corajoso. Não só não tinha medo dela, como ainda ficava grudado nela, como um tagarela e um rabino, cantarolando sem parar. Claro!
Considerando que minha voz era clara e bonita, como um pedido de carinho, ela não se importou com o meu tagarelar. Eu, com o rosto vermelho, assenti e comecei a contar nos dedos com voz fraca. Gosto, sim. Gosto da quarta irmã, gosto do papai e da mamãe, e do avô, e da irmã mais nova. Quem se importa se você gosta? Te digo uma coisa. Gostam de mim pra caramba. Na escola, quem gosta de mim daria 2 voltas no campo. Não sei quando. Guyal saiu do quarto com o cabelo todo bagunçado, ainda com remelas nos olhos. E já saiu falando besteiras. Gu Simu a olhou com o olhar de quem vê uma idiota e depois olhou para o céu. Até as vacas foram para o céu por sua causa. Essa sua boca é poderosa, hein? Guyal, furiosa e envergonhada, franziu a testa para Gu Simu. Ele é meu irmão de sangue, não seu. Por que você está tão do lado dele, quarta irmã? Gu Simu respondeu. Porque eu quero. E você sabe muito bem que ele é seu irmão de sangue. Que boca mais mal educada, hein? Mana, a mãe está chamando você para descer e tomar café da manhã. Eu falei baixinho, interrompendo a briga das duas. Guyal torceu a boca. Já sei, não precisa me chamar. Eu mesma consigo levantar. Depois de falar, lançou um olhar para Gu Simu e virou-se para voltar ao quarto. Gu Simu franziu as sobrancelhas. Essa garota ainda precisa de uma lição. Um dia dou-lhe umas palmadas e fica resolvido. Mal sabe ela que também merece um corretivo. Eu cobri a boca para rir baixinho, mas antes de rir 2 vezes, Gu Simu bateu levemente na minha cabecinha com os dedos. O que estás a rir? Abanei a cabeça com toda a inocência. Gu Simu apertou-me as bochechas de ambos os lados. Balançou-me nos braços, eu leve como uma pluma, e as sobrancelhas quase se juntaram. Come mais. Não tens carne na cara nem no corpo. O tom era de puro desprezo. Eu disse. Como muitos rebuçados, com as bochechas apertadas, mal conseguia falar direito. Guyal vestiu-se e saiu rapidamente. Quando passou por mim e Gu Simu, ainda cruzou os braços, ergueu o queixo e soltou um orgulhoso. Gu Simu nem se dignou a olhar para ela, só apertava o meu cabelo, as bochechas ou as mãozinhas, enquanto fazia comentários maldosos. As tuas patas parecem pés de galinha. Quando é que vais engordar? Com as mãos comparadas a pés de galinha. Abanei a cabeça com ar inocente. Não sei. TSC. O cabelo não presta, está muito seco. Esse penteado é demasiado antiquado. Depois de jantar, a irmã leva-te para tratar do cabelo e arranjar um visual moderno. Levantei a cabeça. Com os olhos límpidos fixos na cabeça dela. Igual ao cabelo vermelho da quarta irmã? Gu Simu disse. Só mudar o visual, sem pintar. Quando ela própria pintou o cabelo. Foi perseguida pelo avô com a bengala pelo pátio todo. Mas ela tem espírito rebelde por natureza. Quanto mais a família não a deixava fazer algo, mais ela queria fazer. Tanto que a cor do cabelo mudava a cada poucas semanas. Agora a família já se habituou, tratam-na como se não a vissem para não se preocuparem. Mas se ela realmente me pintasse o cabelo, ela jurava pela cabeça de Guyal que seria exterminada pelos adultos da casa. Estar vivo ainda é bom. Ela ainda é nova. Eu não sabia que a minha quarta irmã tinha pensado em tanta coisa num instante. Ao ouvi-la, apenas balancei os pés e acenei com a cabeça, muito obediente. Está bem. Guyal, que andava à frente com as mãos atrás das costas e um ar despreocupado. Ao ouvir isso, disse maliciosamente, faz tudo o que ela diz. E se ela te der um cabelo ainda mais feio? Não fica pior do que agora? Mal acabou de falar, Gu Simu deu-lhe um pontapé no rabo. E olhou para ela como se olha para um idiota. Achas que toda a gente é como tu, porca? Guyal explodiu. O que eu disse é verdade. Gu Simu, com o teu gosto bizarro e estranho, ainda tens coragem de o levar para arranjar o visual? Até um porco se ria. Gu Simu riu com desprezo. Realmente, até tu te ris. Guyal demorou um pouco a perceber, e ficou tão furiosa que parecia um baiacu. Espera só. Agora não te posso vencer, mas um cavalheiro vinga-se mesmo depois de 10 anos. Guyal tem uma vantagem, tem consciência dos seus limites. Por exemplo, agora, mesmo furiosa como um baiacu gordo, sabia bem que não era rival para Gu Simu. Gu Simu comparou as alturas com a mão entre a cabeça dela e a de Guyal, e soltou uma risada que não doía mas era muito insultuosa. Espero mais umas décadas e nunca serás minha rival. Guyal quase explodiu de raiva, gesticulou no ar de forma descontrolada. E depois, muito atrevida, mostrou o dedo médio com os 2 punhos. Gu Simu indignou-se. Guyal, estás farta de viver. A voz furiosa de Gu Simu ecoou por todo o lado. Guyal, depois de fazer o gesto, disparou a correr. Quando chegou às escadas, apoiou-se no corrimão com uma mão e saltou.
Sentou-se no corrimão e deslizou um instante, enquanto gritava e berrava. Tio, tia, a quarta irmã vai bater-me outra vez. Gu Simu correu atrás dela. Faltou um punho para agarrar a astuta Gu Yao. Mentira! Foste tu que me provocaste primeiro. Gu Yao escondeu-se atrás do tio, com uma voz inocente e chorosa. Quarta irmã, estás a brincar, não é? Eu sou tão pequena, como posso provocar-te? Além disso, não te posso vencer. Tio, tia, protejam-me. Gu Yao era esperta. Não correu para os seus próprios pais. Porque sabia que eles não a defenderiam. Claro que procurava a tia. Ela é jovem e bonita. Se fizer um pouco de chantilly, os mais velhos acabam por ceder. Pelo menos não deixam a quarta irmã bater-me. A tia deu umas palmadinhas reconfortantes no ombro de Gu Yao e lançou um olhar severo à sua própria filha. Gu Simu, queres armar briga, é? Então, luta com a tua mãe. Gu Simu contraiu o canto dos olhos e revirou os olhos. Continuo a proteger essa raposinha. A mãe de Gu torceu a orelha de Gu Yao e puxou-a para perto. Deixa-te de fingir de inocente. Não podes ficar um dia sem fazer confusão? Não ficas sossegada, hein? Mãe, mãe, mãe. Com um jeitinho. O avô Gu olhou calmamente para as duas netas. Onde está Tinge? Aqui, com minhas mãozinhas agarradas na grade, mostro timidamente uma cabecinha peluda. Com os olhos arqueados e um sorriso límpido, os cantos da boca pequena e bonita se erguem num sorriso dócil. Corro com minhas perninhas curtas até o lado do avô. Antes mesmo de eu tentar subir no banco sozinho, o velho, contente, me pega pelas axilas, me levanta e me coloca sentado no banco. Na verdade, eu conseguia subir sozinho, mas os adultos parecem adorar me pegar no colo assim, sem se cansar. Mais um almoço farto, completamente diferente dos pratos de ontem. Cada prato parece delicioso em aparência, aroma e sabor. Balanço meus pezinhos suspensos, meus olhos brilham como estrelas cintilantes, e eles se fecham em pequenas luas crescentes. Pareço completamente feliz. Na mesa, quase todos os olhares estão em mim. Parece que até comem com mais apetite. Vestindo uma camisa pequena e limpa, todo arrumado. Pareço dócil e adorável. Ainda estou magrinho, o que causa um pouco de pena. Mas meu sorriso é como um pequeno sol, cheio de poder de contágio. O tio Gu diz que até queria ter um filho, mas olhando a genética da família Gu, se tiverem outro filho, provavelmente será mais uma menina. Pensando nisso, ele torce os lábios. Deixa pra lá. As duas filhas em casa já me deixam irritado o suficiente. Mais uma. E acho que vou virar morador fixo do hospital. Tinge, come mais carne. Os mais velhos começam a me servir comida com carinho. E a maioria é carne. Num piscar de olhos, a comida no meu prato já está empilhada. O que faço se não conseguir comer tudo? Embora tenha chegado na família Gu há apenas um dia, esses parentes me deram total segurança. Então agora, diferente do jantar de ontem, quando só ousava comer de cabeça baixa, não ouso falar. A mãe Gu diz, sorrindo, sem problemas. Se Tinge não conseguir comer tudo, o pai pode comer. O pai Gu sorri com doçura. A mãe também pode comer. O avô Gu, contente, acaricia minha cabecinha. O vovô também não se importa de comer o que sobrou do netinho. Meu rostinho fica vermelho na hora. Incho as bochechas para me encorajar, eu consigo comer tudo. Vou engordar de qualquer jeito. Gu Yao fica furiosa e come arroz com força, reclamando com Gu Simu. O que está acontecendo? Como é que sinto que o papai e o vovô viraram outras pessoas? Gu Simu zomba sem piedade. Você é o único menino da família? Você é mais novo que Tinge? É mais obediente que Tinge? Sua voz é tão clara e bonita quanto a dele? Gu Yao diz, nenhuma das opções. Gu Simu dá duas risadas frias, cheias de sarcasmo. Então você não tem nada disso. E ainda espera que o tio e o vovô te olhem de forma diferente? Tá sonhando acordada? Gu Yao aperta os punhos. Mas não consegue bater nela. Por que essa quarta irmã é tão irritante? O almoço foi harmonioso, mas parecia cheio de fumaça de conflito. Depois de comer, me despeço do Daoan e do Meikyu, que ficaram relutantes na porta. E finalmente entro no carro de luxo confortável. À esquerda está a mamãe, à direita o tio. Na frente está a quarta irmã. No carro de trás, não sei porquê, a irmã mais nova também insiste em vir. Quando chegarmos ao shopping, Tinge pode comprar o que quiser. Use o cartão do tio. O tio Gu, muito generoso, tira o cartão e o coloca na minha mão. A mãe Gu interrompe. Como pode? Tinge tem a mim, a mãe dele. Como posso deixar você gastar? O dinheiro que o pai dele ganha não é para o filho gastar? O que é seu é seu. Mas como tio, também fico feliz em comprar coisas para o Tinge. Ambos sorriem com elegância.
quase discutindo sem compostura sobre quem vai gastar comigo daqui a pouco. Não briguem. Eu tento acalmar um, depois o outro, fico muito ocupado. Gusimu, sentada na frente, observa com interesse e dá um. Esses dois normalmente se dão tão bem como irmãos de verdade. Quem diria que um dia quase brigariam por uma pessoa? Pensando bem, esse meu menino tem mesmo potencial, hein? Assim, eu compro as roupas e calças para o Shinji. Então eu compro os sapatos e acessórios para o Shinji. Os dois chegam a um acordo e finalmente se acalmam. Gusimu fala de maneira descontraída. Olha essa sua cara de quem mal pode esperar para gastar dinheiro. Que tal me dar uma mesada também? O tio Gu a encara de lado. Para você matar a aula, brigar ou jogar? Tô com tanto dinheiro que sobra? Para deixar você aprender coisas ruins. Gusimu coça o nariz. Ainda sou sua filha ou não? Tanta diferença de tratamento. O tio Gu cruza os braços e bufa. Quer dinheiro? Tudo bem. Se você subir 5 posições no próximo exame, eu te dou. Em quinto de baixo para cima, hein? A expressão de Gusimu fica instantaneamente dolorida, fazendo a mãe Gu cair na risada. O tio Gu olha para a filha com irritação. Você sabe que é a quinta de baixo para cima. Olha como seu pai é generoso, nem exijo que você passe em todas as matérias. Já perdeu toda a esperança no aprendizado da filha. Fazer essa garota estudar é mais difícil que escalar o céu. Eu me aconcheguei no colo quentinho da mamãe, ouvindo a quarta irmã e o tio Gu discutirem, e também ri escondido. Os arranha-céus e a paisagem movimentada da cidade eram algo que eu nunca tinha visto. Já no carro, fiquei impressionado. Ao descer e entrar no shopping, me senti um completo caipira na cidade grande, meus olhos não conseguiam acompanhar tudo. Fiquei de boca aberta. Que enorme! O shopping não era só grande, mas também claro e espaçoso. Fiquei meio tonto e perdido, segurando firme na mão da mamãe. Como um rabinho, fiquei colado nela, senão nem saberia para onde ir primeiro. Vamos levar o Shinji para fazer um tratamento de pele. As duas me levaram, cheias de orgulho, para um salão de estética de luxo. Aqui tem serviços especiais para crianças. Vários cremes usam ingredientes totalmente naturais e vegetais, suaves, sem causar irritação ou efeitos colaterais na pele infantil. Elas são VIPs de alto nível aqui, conhecem bem o lugar. Por que a gente veio junto? Gu Yao, de olhos arregalados, me viu ser levado para a área de estética. Ela e Gusimu ficaram na sala de espera. Depois de falar, Gusimu se jogou no sofá macio, pegou o celular e começou a mandar mensagens no grupo. Vamos formar um time para jogar. Irmã, você finalmente apareceu. Faz tanto tempo que não nos procurava. Também não jogou com a gente. Achamos que algo tinha acontecido com você. Gusimu respondeu. Estava ocupada antes. Meu irmão voltou. Tenho que ficar com ele. Desde quando você tem um irmão? Gusimu segurou o celular, olhando a enxurrada de pontos de interrogação no grupo, e levantou as sobrancelhas. Os cantos da boca se ergueram e ela riu. Gu Yao franziu a testa. O que essa idiota está rindo? Ela espiou de lado, mas não viu nada antes de ser descoberta. Cuida da tua vida. Gu Yao torceu os lábios, como se eu me importasse. Ela se sentou de uma vez no outro sofá, começando a montar o Lego na mesa com dedos ágeis. Enquanto isso, na parte de Gusimu, suas duas amigas não paravam de perguntar sobre o irmão. Mas ela só as provocava, sem explicar direito, e as arrastou para jogar. A decoração do salão de estética parecia confortável e elegante. Eu me senti deslocado, um pouco nervoso. Parecia tão caro. Mas, com o consolo e incentivo da mamãe e do tio, me esforcei para não mostrar medo. Ficava me encorajando mentalmente. Não posso envergonhar a mamãe e eles. Quando as moças do salão começaram a lavar meu rosto suavemente e passar os cremes. A técnica era tão gostosa que fui relaxando cada vez mais, até que acabei dormindo. Este menino, embora seja magrinho e tenha a pele um pouco ressecada, é muito bonito. A esteticista que cuidava da minha pele murmurou com admiração. Já vi muitas crianças, mas poucas têm traços tão bonitos e vivos como esse pequeno senhor. Principalmente os olhos do pequeno senhor, cheios de esperteza. Se engordar um pouco e ficar mais branco, será ainda mais bonito. Quem não gosta de ouvir elogios ao próprio filho? Mesmo que a esteticista estivesse apenas sendo educada, a mãe Gu ficou radiante. Mas, desta vez, a esteticista não estava mentindo. Quem trabalha nessa área sabe ver a essência pelos traços. Ela já viu muita gente, mesmo um gordinho de 100 quilos, ela consegue perceber o potencial depois de emagrecer. Eu só era magro, passava muito tempo ao sol, a pele era um pouco áspera. Mas meus traços são bonitos. A base está aqui. Bem cuidado, vira um lindinho. Ela me observou discretamente, junto com a mãe Gu.
Esta era uma cliente antiga, embora não soubesse todos os detalhes da família. Sabia quantos filhos tinham. De repente, um filho a mais? E este menino nem parecia ter crescido em uma família rica. Ela não perguntou muito. Depois de tantos anos, se o cliente quiser contar, ela ouve. Se não quiser, ela não se intromete. Quando acordei, o tratamento já tinha terminado. Abri os olhos. Fiquei confuso por um instante. Depois me dei conta. Vi os sorrisos da mamãe e do tio. E fiquei sem graça. Meu rostinho ficou vermelho. Desculpa, mamãe. Eu dormi. Falei, envergonhado, de cabeça baixa. Os longos cílios tremiam levemente, a voz clara e com um pouco de culpa. Mesmo se tivesse feito algo errado. Ninguém teria coragem de repreender, ainda mais porque eu não tinha feito nada de errado. A mãe Gu acariciou minha cabeça com carinho. Com a voz suave, pedir desculpas para a mamãe por quê? Mamãe e seu tio também dormiram um pouco. Acabamos de acordar. Ver o Tinge dormir tão gostoso mostra que a mão da moça é muito boa. Eu balancei a cabeça, com os cantos da boca se erguendo, mostrando um sorriso obediente. Obrigado, irmã mais velha. O coração da esteticista derreteu na hora. Ela já viu muitas crianças, mas raramente alguém com um sorriso tão contagiante, voz tão clara e educada. Tão fofo. Não precisa agradecer, isso é o que a irmã deveria fazer. Toquei meu rosto, sentindo o macio. A pele das minhas mãos também estava mais branca e suave do que antes. Quando me olhei no espelho, fiquei surpreso com minha aparência, com a boca bem aberta. Na verdade, a mudança não foi tão grande, só que a pele melhorou muito, ficou mais branca. Mas essa pequena mudança melhorou muito minha aparência. Antes, eu não ligava muito para minha aparência. Mas garotos também gostam de se arrumar. Ver que fiquei bonito me deixou muito feliz. O mais importante é que meu rosto está tão macio. Nunca senti isso antes. No caminho, toquei meu rosto secretamente pelo menos 5 vezes, pensando que ninguém tinha notado. Mal sabia eu que os dois adultos viam, mas apenas sorriam e fingiam não saber. Vocês finalmente saíram. As duas garotas que esperaram por horas e estavam prestes a perder a paciência nos viram sair. Elas se levantaram imediatamente. Homens são um problema, resmungou Gu Yao com o rosto carrancudo. No segundo seguinte, a mãe Gu torceu a orelha dela. O que você disse? Não ouvi direito. Diga de novo, ameaçou a mãe Gu com um sorriso irônico. Não disse nada. Gu Yao gritou em sua própria defesa. Assim que saí, ambas as bochechas foram beliscadas. Não precisei adivinhar quem era. Gu Simu beliscou e levantou uma sobrancelha. Nada mal, um pouco mais branco, e mais gostoso de beliscar. Com um tapa, a mão de Gu Simu foi afastada. A mãe dela a olhou com desagrado. Pare de beliscar o rosto do Tinge. Ele é meu irmão. Por que não posso? Ela curvou os lábios e me olhou com olhos estreitos, como se perguntasse. Cobri as bochechas com minhas mãozinhas, meus olhos grandes e claros se movendo, e dei 2 passos para trás com minhas pernas curtas. Depois de ser observado por 2 segundos, acenei obedientemente, mole como massa. Sem nenhuma raiva. Gu Simu pensou, que temperamento bom, e estendeu a mão para bagunçar meu cabelo. Temperamento tão mole, fácil de intimidar. E se os outros te intimidarem assim? Inclinei a cabeça e pensei, com a voz clara mas sem confiança. Revido. Gu Simu caiu na gargalhada, estendeu a mão. Tenta me bater primeiro? Nunca lutei antes. Até sairmos, não consegui dar um único golpe em Gu Simu. Gu Yao bufou, bem alto, como se tivesse medo de que ninguém a notasse. Ela cruzou os braços e me olhou com uma expressão de por que você é tão covarde? Ela mandou você bater, então bata forte nela. Se ela ousar revidar, o tio será o primeiro a não a perdoar. Inflei as bochechas e olhei para a quarta irmã com olhos suplicantes. Gu Simu semicerrar os olhos e olhou perigosamente para Gu Yao. Gu Yao, está com coceira, não é? Gu Yao estalou a língua com desdém. Não foi você mesma que disse? Depois de dizer isso, ela revirou os olhos e estendeu a mão para mim. Bata em mim. Até um coelho morde quando encurralado. Não seja pior que um coelho. Se você sair e for intimidado, mesmo que eu seja sua irmã, vou ajudar a bater neles. Mas é melhor evitar essas coisas. Não quero que minhas amigas saibam que tenho um irmão tão feio. Ai! Abri a boca e mordi a mão à minha frente, meus olhos pretos brilhantes fixos na irmã mais velha. Você realmente mordeu. Há pouco Gu Simu mandou você morder. Por que não mordeu? Gu Yao me fulminou com o olhar. Embora não doesse, eu ainda fiquei chateado. Ela é minha irmã de verdade. Soltei a mordida, corri com minhas perninhas e rapidamente me escondi atrás de Gu Simu. Pus a cabeça para fora, olhos grandes fixos nela. Foi você.
Que mandou eu morder. Você me chamou de feio várias vezes. Irmã mais velha é demais. Gussimu também mandou você morder. Guial colocou as mãos na cintura, irritada. Gussimu cutucou a testa dela com um dedo. Você não sabe falar? Não pode me chamar de irmã. Mereceu ser mordida. Quem mandou ter a língua solta? Onde meu irmão é feio? Você é que é feia, disse Guial com raiva. Ele é meu irmão. Gussimu riu alto. Acabei de ouvir alguém dizer que o Tinge não pode dizer que é seu irmão lá fora. O quê? Esqueceu o que acabou de dizer? Quer que eu compre mais nozes para nutrir seu cérebro? Guial se remexeu. Só disse para ele não falar na frente das minhas amigas. As duas andavam enquanto discutiam. Eu segui atrás de Gussimu, segurando a barra de sua roupa, passo a passo. Como uma cauda obediente. Gussimu costumava andar como uma valentona, com pernas longas, dando passos grandes e rápidos, mas agora inconscientemente ela andou mais devagar, e seus passos ficaram bem menores. Assim, segurando na barra da roupa dela, consegui acompanhá-la. A expressão no rosto dela era natural, como se fosse o seu jeito normal de andar. A mãe e o pai da Gu, com sorrisos nos olhos, seguiram atrás, vendo aquela cena e não se importando muito com as pequenas desavenças das duas meninas. Eles preferiam que eu me integrasse a elas. A mãe da Gu disse, normalmente, a Gussimu parece ter um gênio forte. Não esperava que ela fosse tão cuidadosa com o Tinge. Os dois naturalmente perceberam os pequenos gestos da Gussimu e sentiram-se aliviados no coração. Já a minha mal-comportada filha, tem a boca muito afiada. Quando o Tinge não quiser mais falar com ela um dia, vamos ver o que ela faz. O pai da Gu riu. A Guial tem um temperamento complicado. Diz com a boca que não se importa, mas não veio atrás da gente? Ficou sentada na clínica de estética por horas esperando. Antes, achava que ela conseguiria ficar parada. Os dois foram rindo enquanto falavam, vendo que eu me dava bem com as minhas duas irmãs. Eles também ficaram aliviados. Vamos, vou te levar para cortar o cabelo. Gussimu me pegou de uma vez, me segurou debaixo do braço, deu passadas largas com as suas pernas compridas, e foi andando em direção ao salão de cabeleireiro. Eu, suspenso no ar, fiquei com o rostinho cheio de confusão e perplexidade. Até me sentar na cadeira especial, ainda não tinha voltado a mim. Faz um corte estiloso para ele. Depois de dizer isso, ela se jogou relaxadamente na cadeira e, instintivamente, cruzou as pernas. A mãe da Gu estava a dar instruções ao Tony. Faz um tratamento no cabelo do meu filho, por favor. O melhor e mais adequado. E depois corta um cabelo estiloso para ele. O Tony disse que percebeu, depois de algum trabalho. O meu cabelo, que antes estava um pouco seco, ficou macio e fofo. De cabelo comprido para curto, um corte a militar que me assentava bem. Parecia muito mais animado e elegante. Depois de cortar o cabelo, a minha transformação foi ainda maior. Guial, surpreendida, esfregou os olhos e deu uma volta à minha volta, desconfiada se eu não tinha sido trocado. Tu és mesmo aquele irmão feio? Com a mão intrometida, beliscou o meu rosto, embora não tivesse muita carne no rosto. A pele era macia, o cabelo fofo, como um animal pequeno e fofo. Dava vontade de tocar. A mão dela estava ansiosa. Na verdade, assim, não seria impossível deixá-lo sair e dizer que é meu irmão. Guial pensou consigo mesma. Se ele realmente disser, eu, como menina fina, vou fazer vista grossa. Gussimu foi mais direta. Passou a mão com força no meu cabelo macio e fofo. O meu cabelo, que acabará de ser arranjado, ficou todo arrepiado. Tapei a cabecinha. Irmã, irmã. Mais leve, por favor. O meu cabelo ficou todo desgrenhado. Resmunguei um protesto baixinho, sem qualquer ameaça. Vendo-me a fugir com a cabeça entre as mãos, a minha irmã mais velha, de mau gosto, ficou de excelente humor. O canto da boca subiu muito. No segundo seguinte, levou uma palmada. O humor ficou feio num instante. Seu pestinha, estás com comichão na mão. O cabelo do Tinge, que acabou de ser arranjado, ficou enquistado por tua causa. Agora quem fugia com a cabeça entre as mãos era ela. Guial ficou com a expressão rígida, olhou zangada para Gussimu, com uma pequena chama de raiva a crescer no coração. Ela ainda não tinha tocado no cabelo do irmão. Eu, que ia sair do salão atrás da mãe, vi a minha irmã ainda parada no mesmo sítio, furiosa. Inclinei a cabeça a pensar, sem saber por que é que ela estava zangada. Ainda assim, corri de volta com as minhas perninhas curtas. Com a mão pequena e tímida, peguei na mão da Guial. Com os olhos brilhantes e limpos, olhei para ela com cuidado. Irmã, vamos. A voz clara apagou um pouco da raiva no coração da Guial. Pela primeira vez, segurou a minha mão, ao ver os meus olhos grandes, tímidos e transparentes.
Ela ficou um pouco constrangida, depois ergueu o queixo orgulhosamente. Visto que gostas tanto de mim, eu, como menina fina, permito que segures a minha mão. Vamos. Ela própria apertou a palma da mão. Com uma expressão vitoriosa, olhou para Gu Simu. Gu Simu olhou para Gu Yao como se olhasse para uma idiota. Ela própria agarra na mão do Tinge e ainda pensa que é muito popular. Quando Tinge segurou na barra da roupa dela o caminho todo, ela encolheu-se. Não, arranjaram-me o corpo todo. Exceto não poder engordar um pouco de repente, tudo o resto já não tinha a imagem miserável do primeiro encontro. Sede do grupo Gu. A reunião terminou. Gu Limo olhou para as horas. Ainda faltavam 2 horas para sair do trabalho. Ele nunca tinha achado o tempo tão difícil de passar. De lábios franzidos e sobrancelhas franzidas, a aura à volta dele estava um pouco baixa. O assistente pessoal ao lado dele espreitou o patrão. O patrão hoje não está normal, muito anormal, do início ao fim da reunião inteira. Ele viu o patrão olhar para as horas pela 6ª vez. A impaciência ansiosa para sair do trabalho, até ele assentiu. Caramba! Uma coisa dessas, ele lembra-se de ter acontecido só na época do casamento com a esposa. Então agora, por quê? Nesse momento, o telemóvel do pai da Gu tocou. Ele quase pegou no telemóvel ansiosamente. Papai! A minha voz suave e doce veio do telefone. A expressão do pai da Gu suavizou-se instantaneamente. O assistente pensou. Com certeza é a esposa ligar. É o Tinge. A voz suave parecia que ia pingar mel. Espera, Tinge? Quem é esse? O assistente ficou subitamente tenso, olhando para o patrão com um olhar muito estranho. Quando é que voltas para casa? Eu, a mãe, o tio e os irmãos já voltamos para casa. Ah, a minha voz clara e sonora passou pelo telefone. O pai da Gu ouviu e sentiu o coração derreter-se todo. O papai logo voltou. O que o Tinge fez com a mamãe hoje? Fomos fazer skincare. Cortar o cabelo. A mamãe e o tio compraram um monte de roupas lindas e sapatos para o Tinge. E também, ouvindo o filho tagarelar sobre tudo o que fez no dia, o papai foi com um sorriso suave até o escritório dela. As pessoas que cumprimentavam quase ficavam assustadas com o sorriso que ia de orelha a orelha. Os acionistas e diretores, atonitos, olhavam para as costas de Gu Limo enquanto ele se afastava, com as mãos ainda levantadas do cumprimento. Eles se entreolharam. O que houve com o presidente Gu? Com quem ele está falando ao telefone para sorrir tão bobo? A curiosidade fofoqueira para saber a resposta coçava. Mas ninguém sabia. Ele foi contando até chegar ao escritório do papai. Por fim, desligou com relutância. O papai deu uma olhada no relógio. Faltava 1h30 para o fim do expediente. Ainda tinha algum compromisso importante depois? Naquele momento, o assistente especial ainda pensava no ocorrido. O presidente Gu se chamou de papai para alguém no telefone, mas ele não conseguia imaginar para qual filha ele falaria com tanta ternura. Além disso, Tinge é claramente um nome de menino, mas a família Gu não tem um menino. Ele queria muito saber o que estava acontecendo, mas não ousava perguntar, enquanto se perdia em pensamentos. Ao ouvir as palavras do presidente Gu, ele imediatamente exibiu a qualidade de um funcionário exemplar que um assistente especial deveria ter. Endireitou-se e trabalhou com seriedade, como se não tivesse se distraído um segundo sequer. Presidente Gu, o diretor Li marcou um jantar. O papai se levantou diretamente. Os outros documentos podem esperar a Gu ver voltar para tratar. Se não há nada importante, vou indo. Dito isso, saiu apressadamente, quase impaciente. O assistente especial lhe ficou boquiaberto. Mesmo sendo um profissional tão competente como ele, não conseguiu processar. O chefe dele, tão rígido com horários, mesmo quando estava apaixonado e na fase grudenta com a esposa depois do casamento, nunca tinha saído mais cedo. Tentou alcançá-lo, mas já era tarde demais. Além disso, ele ainda precisava organizar outras coisas. Só pôde discutir a sequência de tarefas com algumas secretárias. Enquanto trabalhava, uma frase de 7 palavras ecoava na cabeça dele sem parar. O chefe matou o ponto. Terminei de falar com o papai. No carro a caminho de casa, entreguei o celular para a mamãe. Com os olhos arqueados e um sorriso radiante e bonito, cheio de sol, o tio Gu pensou, impressionante. Tinge já transmite tanta vitalidade assim. Quando ele estiver mais forte, que charme imenso ele terá. Que bom! O papai disse quando vai voltar para casa? Ele disse que volta logo. O clima no carro era super aconchegante, mas no carro da frente, faíscas voavam. Tudo culpa sua. Competir com uma criança? Tataravó, você não tem vergonha? Você veio com a mamãe e elas no carro. Por que eu não posso voltar no carro com elas? Gu Simu cruzou os braços com um sorriso frio, lançando olhares afiados para Gu Yao. O que foi? Antes você estava desdenhando do Tinge.
Não queria que ele te chamasse de irmã? Agora se arrependeu. Guial, como um gato com o rabo pisado, se irritou. Quem disse que foi por causa dele? Eu só quero andar no mesmo carro que a mamãe e o tio. Não posso? Antes você não era tão solicita. É porque você nunca viu. Você é cego. Gusimo riu sinistramente, estalando os dedos. Guial, assustada, se encolheu no canto, gritando. Gusimu, não faça nada. O tio não vai te perdoar. Irmã. Irmã, me desculpe. Na mansão dos Gu, o velho senhor Gu estava sentado na porta da frente. No muro do portão, um gato preto estava deitado. Na frente da porta, um cachorro grande amarelo. 3 pares de olhos olhavam fixamente para fora. O mordomo, cumprindo o dever, estava ao lado do velho senhor. O senhor já está esperando há 2 horas. Por que não volta para dentro? O velho senhor Gu acenou com a mão. Não tem problema. Estou aproveitando para pegar um sol. Tinge deve chegar logo. O mordomo suspirou resignado. Quanto mais velho, mais teimoso. O carro familiar se aproximou da mansão. Ao vê-lo, o velho senhor se animou e se levantou cheio de energia. Chegou! Chegou! Au, au, au! O grande amarelo também se levantou, balançando o rabo como um ventilador. Super animado, totalmente diferente do estado murcho de antes. Vovô! Antes mesmo do carro parar, coloquei para fora uma cabecinha peluda e bonita pela janela, gritando alegremente. Vovô! Acenei com a mãozinha para o idoso, com os olhos arqueados e um sorriso radiante e lindo. Lá no carro da frente, Guial olhou para trás e bufou. Ingênuo! Gusimua olhou de lado e riu com desprezo. Guial sentiu a zombaria explícita e quis bater nele, mas não conseguia vencê-lo. O grande amarelo, com a bolinha de carvão em cima da cabeça, correu até a porta do carro. Assim que desci, fui cercado por eles com entusiasmo. Grande amarelo! Chamei-os com a voz clara e alegre, os olhos bonitos se curvando em pequenas luas crescentes. Levantei a mão para acariciar um e afagar o outro. Depois de cumprimentar os 2 bichinhos, caminhei com minhas perninhas curtas até o idoso. Peguei sua mão enrugada com minha mão pequena. Ergui o rostinho e perguntei com voz cristalina. Vovô, o que o senhor está fazendo aqui? O idoso respondeu contente. O vovô está esperando Tinge. O grande amarelo e a bolinha de carvão também estavam esperando Tinge com o vovô. Peguei a mão do idoso e fui caminhando devagar em direção à mansão. Enquanto andava, perguntava com voz clara. Vovô, quanto tempo o senhor esperou? Pouco tempo, pouco tempo. Só um instantinho. O vovô também aproveitou para tomar sol. Faz bem para a saúde. Então o Tinge vai tomar sol com o vovô de agora em diante. Está bem, está bem. Então o vovô vai esperar. Um velho e uma criança. Perguntas e respostas. Eu tinha voltado há menos de 2 dias, mas parecia que vivia ali há muito tempo. Convivendo tão naturalmente com o velho senhor. A mamãe e o tio Gu, ao lado, viam aquilo e seus rostos se encheram de sorrisos sem que percebessem. Vovô, eu também vou tomar sol com você. Guial se aproximou do outro lado do velho e começou a tagarelar, enquanto me olhava com um ar de orgulho. O velho senhor Gu disse em tom de desdém. Você tomar sol comigo? Já é bom se não me incomodar, este velho. Embora as palavras fossem de desprezo, seus olhos estavam cheios de riso. Guial se defendeu. Vovô, eu sou desse tipo de pessoa. Eu ri tanto que meus olhos se curvaram. Guial me encarou. Pare de rir. Eu obedeci baixinho, forçando meus lábios para baixo. Mas a alegria nos meus olhos não podia ser escondida. O velho senhor Gu deu um peteleco na testa de Guial. Não seja rude com seu irmãozinho. É demais. Vocês todos tomam o lado dele. Eu não fui rude com ele. Só revirei os olhos. As pessoas ainda não tinham ido longe quando ouviram o barulho de um motor de carro novamente. Eu olhei para trás, e Guial exclamou. Por que o papai voltou tão cedo hoje? É o papai. Ao ouvir as palavras de Guial, meus olhos se iluminaram instantaneamente. O velho senhor acariciou meu cabelo macio e crespo, e acenou. Seu pai voltou. Vendo os olhinhos brilhantes e ansiosos do pequeno, o velho deu uma risada. Vai, vai. Com um sorriso radiante e envergonhado, inclinei a cabeça e esfreguei na mão do vovô, antes de sair correndo com minhas perninhas curtas em direção ao carro preto. O velho senhor Gu olhou para o carro, e logo a porta se abriu, e o pai Gu saiu. Ele bufou e murmurou. Ah, é. Esse fedelho com certeza matou o trabalho. Ainda não é hora de sair e ele já voltou. As pessoas de hoje em dia realmente não respeitam seu próprio trabalho. Diferente de mim naquela época, eu até fazia horas extras. Um mordomo ao lado comentou. Isso é porque você não tinha um filho adorável. Papais, meus olhos lindos brilhavam enquanto olhava para a pessoa que saiu do carro.
Chamei papai com voz clara, e fui levantado pelo homem alto. Meio tímido, abracei o pescoço do papai com meus bracinhos. Meu rostinho estava corado, mas meus olhos estavam ainda mais brilhantes, claramente feliz e envergonhado. Shinji sentiu saudades do papai. Gulimo colocou o filho pequeno e macio em seu braço firme, balançando levemente, e perguntou baixinho. Ao sorrir, ele parecia completamente um pai bobo. Se seus amigos ou rivais dos negócios o vissem, certamente suspeitariam que ele havia sido trocado. Esse ainda é o tigre sorridente que faz todo mundo tremer. Eu assenti obedientemente e respondi com clareza, papai. Shinji até ligou para o papai, hein? Gulimo riu alto, e seus olhos brilharam ao ver minha aparência agora. Realmente era seu filho, só de arrumar um pouco já ficava tão bonito e adorável. Ninguém era mais bonito que seu Shinji. Pai, você saiu mais cedo hoje? Guiao pulou e perguntou. O sorriso do pai Gu congelou por um segundo. Então, com naturalidade, ele respondeu. Não tinha nada na empresa, então saí mais cedo. O velho senhor Gu deu duas risadinhas. Nada? Está enganando o fantasma. Sendo o presidente da empresa. Se estiver ocupado, nem tempo para comer e descansar tem. Diante do olhar de desprezo do velho, o pai Gu coçou o nariz. De qualquer forma, tenho uma filha jovem, forte e capaz, de quem tenho medo. A Tim? Em outro país, Gu Wei, sem motivo aparente, deu um pequeno espirro. Pronto, ela disse, franzindo o nariz com expressão impassível. Sua assistente correu para perguntar. Wei Jie, está resfriada? O clima aqui está realmente um pouco frio. Ela rapidamente pediu que trouxessem um casaco preto. O rosto sério de Gu Wei permanecia inalterado, como se fosse paralisado, mas seus olhos pareciam um tanto frios. Geralmente, quem tentava conversar com ela se assustava com aquela expressão facial e olhar, falar com ela era uma pressão enorme. Gu Wei pegou o casaco e vestiu de qualquer jeito. No momento em que abriu o telefone, a tela mostrava um menino de cabelo curto e estiloso, o pequeno sorrindo para a câmera. Seus olhos brilhantes como luas crescentes pareciam carregar milhares de estrelas, cintilando com luzes fragmentadas. Seu cabelo fofo fazia parecer muito ensolarado. Parecia um pequeno sol, extremamente bonito. A foto foi tirada pela mãe Gu depois que cortaram meu cabelo, e ela enviou para a filha se gabar. Olhando para a foto, os olhos estreitos e frios de Gu Wei suavizaram um pouco. Essa pequena mudança de emoção poderia não ser notada por outros. Mas a assistente, observadora atenta, percebeu, e foi por isso que ela achou estranho e curioso. No entanto, ela não teria coragem de se aproximar para ver o que sua chefe estava olhando que a deixava tão suave. Resolva o restante rápido e me compre uma passagem para daqui a 2 dias. Na verdade, o trabalho aqui levaria mais uma semana, mas Gu Wei já estava ansiosa para voltar. Ela olhou para a foto. E lembrou-se de quando o irmão tinha apenas alguns meses. Naquela época, ela ainda não estava totalmente envolvida com os assuntos da empresa, tinha muito tempo livre. Então o irmão, que ainda não tinha 1 ano, era cuidado por ela e pela segunda irmã, Gu Bei. Praticamente o carregavam para todo o lado. O irmãozinho, macio e pequeno, quando começou a balbuciar. A primeira pessoa que chamou não foi papai nem mamãe, mas sim irmã. Gu Wei apertou os dedos. Reúna a equipe para uma reunião. Vamos fazer hora extra hoje. A assistente e os outros subordinados ficaram apavorados. Chefe, esse corpo é de ferro, né? Eu, que não sabia que estava sendo lembrado pela minha irmã em outro país, comi uma refeição deliciosa e depois saí com o vovô para passear e levar o cachorro. Eu queria muito retribuir o carinho da família, queria dar presentes a todos, mas não sabia o que dar. Meu rostinho ficou todo franzido de preocupação. O que está pensando, Shinji? Veio a voz gentil do velho lá de cima. Saí dos meus pensamentos. Eu queria fazer algumas coisas. Mas não sei como fazer. O que devo fazer? O que quer fazer? Pode conversar com o vovô. Se não der certo, então leia livros. Nos livros tem tudo. Eu posso ler livros. Mas no segundo seguinte, desanimei. Na vila, só estudei no jardim de infância, sei poucas palavras. Vovô, Shinji quer aprender a ler. Levantei meu rostinho novinho e disse. A voz era clara, mas extraordinariamente séria e firme. Está bem, está bem. Nosso Shinji com certeza será uma criança inteligente. Quer aprender a ler? Vovô te ensina. Pai, não precisa o senhor ensinar. Deixa Guiao, aquela garota doida, ensinar o Shinji. Aquela criatura não para quieta, não consegue ficar sentada. Já que é assim, vai servir para domar o temperamento dela. A mãe de Gu sugeriu que Guiao ensinasse, mas na verdade queria mais promover o afeto entre os irmãos. O avô, lembrado pela mãe de Gu, também pensou nisso. Então ele concordou. Afinal,
Os irmãos devem se apoiar mutuamente no futuro. A irmã mais velha naturalmente deve proteger bem o irmão mais novo. Mas isso só funciona se houver uma boa relação entre os irmãos. O avô tinha bastante confiança no caráter dos netos. Alguns, embora fossem um pouco travessos, não tinham defeitos na índole. Sua netinha mais nova, embora dissesse que me desprezava, na prática, era apenas uma criança birrenta. Mais cedo ou mais tarde, ela mesma se contradiria. Tinge, quer que a irmã mais velha te ensine a ler? O avô perguntou em voz suave. Isso dependia principalmente da minha vontade. Não hesitei e balancei a cabeça. Meu cabelo macio e fofo balançou levemente com o movimento. De repente, um topetinho teimoso se ergueu na minha cabeça. A mãe e o pai de Gu tiveram os olhos grudados nele. Até o avô ficou olhando. Nossa, com uma brisa leve, o topetinho balançou preguiçosamente, como se estivesse cumprimentando-os. Ficaram com vontade de tocar. Vendo que todos olhavam para o topo da minha cabeça, meu rostinho ficou confuso. Levantei meu bracinho e toquei na cabeça. Tem alguma coisa na cabeça do Tinge? Meu dedinho passou desordenadamente pelos cabelos e então pressionou aquele topetinho. Assim que soltei a mão, o topetinho teimoso se ergueu novamente. O coração da mãe de Gu tremeu junto com ele. Tão fofo. Ela sorriu e estendeu a mão. Conseguiu segurar o topetinho. É só um cabelo arrepiado. Eu obedeci, dizendo então é só cabelo. Tudo bem, eu não posso ver. Mas para os 3 adultos, aquele topetinho era cheio de vida. Antes de cortar o cabelo, ele ficava preso pelo elástico e não se erguia. Depois de cortar, o estilo do cabeleireiro segurou. Agora, depois de um tempo, ele teimosamente se levantou. Carregando meu topetinho, continuei passeando com o cachorro e o gato. Quando já estava bom, voltei seguindo de perto os adultos. No fundo, eu queria aprender a ler, mas era medroso demais para falar com a irmã mais velha. Só conseguia olhar para a mamãe com olhos suplicantes. Se a irmã mais velha não quiser ensinar o Tinge, então posso aprender a ler com o vovô, o papai e você. Vou estudar muito sério. Se sua irmã mais velha não quiser, não é só ela que sabe ler em casa. Qualquer um serve. Ouvindo isso, minha ansiedade desapareceu. Afinal, se não tivesse a irmã mais velha, ainda tinha o vovô e a mamãe. A mãe de Gu me levou até a porta do quarto de Gu Yao e bateu. Depois de um tempo, Gu Yao veio correndo descalça. O que foi? Vamos conversar sobre uma coisa. Seu irmãozinho está no pré-escolar e não sabe muitas palavras. Ele quer aprender. Você pode ajudar. A mãe de Gu falou num tom de consulta. Ela estava ansiosa para que eu me integrasse à família, mas não queria ignorar os sentimentos de Gu Yao. Se, nessa situação, ela exigisse com firmeza que a filha fizesse algo pelo filho, isso não só prejudicaria o relacionamento mãe-filha, deixando a filha rebelde, mas também faria com que ela me rejeitasse ainda mais. Não era isso que ela queria. Por isso, em muitas coisas, era preciso perguntar muito à filha e ao filho, ver o que eles queriam. Gu Yao ergueu o queixo e me olhou com orgulho. Então você ainda não sabe ler? Eu me defendi baixinho. Não é verdade. Já sei mais de 300 palavras. Todas as que a professora do pré-escolar ensinou, eu já sei. Gu Yao ficou ainda mais orgulhosa. Parecia um galinho se exibindo, e ainda disse sem vergonha, só 300 palavras. Eu sei todas. A mãe de Gu franziu os olhos, achando que a filha estava mesmo se metendo em encrenca. Se eu descobrir uma que você não sabe, o que vai fazer? Irmã mais velha, você é tão incrível. Meus olhos brilhavam como estrelas enquanto olhava para Gu Yao. Elogiei-a sinceramente. Não duvidei. Ouvindo o que ela disse, simplesmente acreditei. A mãe de Gu riu resignada. Realmente, uma diz, o outro acredita. Ela conhecia a própria filha? Na escola, ela ocupava o 22º lugar. A turma tinha 23 alunos. Mas as palavras do livro didático ela conhecia. Só ensinar isso, não deve ter problema. E naquele momento, a pessoa estava completamente encantada com meu olhar de adoração. Sem se lembrar que suas notas eram péssimas. Já que você me admira tanto, vou tirar um tempo para te ensinar. Obrigado, irmã mais velha. Esse agradecimento foi tão sincero e claro que fez Gu Yao se encher de alegria. Ela ainda tentava manter uma expressão séria e indiferente, mas a boca não parava de se curvar para cima. A mãe de Gu achou a filha muito boba. Tão boba quanto o pai. Não herdou nem um pouco da minha calma e autocontrole. E assim, minha professora particular de leitura estava escolhida. A partir de amanhã, depois da escola, Gu Yao me ensinaria a ler. Falando em escola, Gu Yao sentiu como se um raio tivesse caído. Amanhã é segunda-feira. Então ela me olhou com inveja. Por que o irmãozinho não precisa ir à escola? Ir à escola era a pior coisa para uma aluna ruim como ela.
A mãe de Gu disse calmamente, o irmãozinho vai ficar em casa por um tempo para se adaptar. Só vai no ano que vem, quando as aulas começarem. Então você tem que se esforçar. Já está no ensino médio. Não vá ser superada pelo irmãozinho. Gu Yao lembrou de suas notas bagunçadas e seus olhos brilharam com culpa. Mas não podia perder a cara na frente do irmão. Ela estufou o peito e disse firmemente, impossível. Como ela poderia ser superada por um irmão mais novo do que ela? A mãe Gu não disse muito. Já está tarde, eu preciso dormir. O pai Gu trouxe um copo de leite morno. Xingye, beba um copo de leite e se prepare para dormir. O leite fresco exalava um aroma quente e reconfortante, com um toque doce de uva. Obrigado, papai. Peguei o leite, a temperatura estava perfeita. Segurei o copo e bebi em pequenos goles, apreciando. A textura suave e doce do leite me fez fechar os olhos brilhantes de felicidade. Depois de terminar, soltei um pequeno arroto leitoso. Um pequeno traço branco de leite ficou acima dos meus lábios, charmoso e fofo, como um pequeno cavaleiro. Xingye está com cheirinho de leite. A mãe Gu me pegou no colo e deu um beijo no meu rostinho. Fiquei tímido e meu rosto ficou vermelho, mas reuni coragem e também beijei o lindo rosto da mamãe. 顾妈妈惊喜坏了，我的宝贝儿子太棒了哈！抑制不住的笑声传来。 O pai Gu, ao lado, sentiu um ciúme no coração. Sob o olhar intenso do papai, meus olhos brilhantes o observaram algumas vezes. Gu Linmo se aproximou. Você gosta só da mamãe? A voz trazia um tom de lamentação. A expressão ciumenta fez a mãe Gu rir alto. Eu disse com clareza, não, também gosto do papai. Dito isso, também dei um beijo estalado no rosto de Gu Linmo. Depois, como um pequeno guerreiro, escondi meu rostinho envergonhado no ombro da mamãe. Meu rosto estava corado, os cantos da boca se ergueram em um sorriso charmoso, e os olhos brilhavam com um lampejo suave. A mãe Gu me segurou no colo e deu tapinhas suaves nas minhas costas. O pai Gu, satisfeito, também beijou minha testa. Boa noite, Xingye. Tenha bons sonhos com a mamãe. Levantei minha cabecinha com um pouco de ciúme. Olhei para o papai com disposição e disse boa noite, papai. Papai também deve ter bons sonhos. O pai Gu saiu do nosso quarto e, ao fechar a porta, suspirou com o rosto preocupado. Na verdade, ele queria mais dormir com a esposa e o filho. Mas isso teria que ser aos poucos. Eu e a mamãe nos lavamos juntos e vestimos o pijama azul escuro de dinossauro que compramos hoje. Na frente, tinha um desenho muito legal. Pisquei descalço na cama macia, e meu corpo, exceto as partes que pegavam sol, era bem clarinho. Meus pés eram rosados e claros, não tão rechonchudos, mas os dedos pareciam pequenas joias bonitas. A mãe Gu apertou meus pezinhos, me cobriu com o cobertor e começou a contar uma história de ninar com voz suave, sob o abajur quente. Meus olhos grandes e claros olhavam para a mamãe, com um sorriso no canto da boca. Virei meu corpinho e me aproximei mais dela. Enrolei meus bracinhos em volta da mamãe cheirosa, pressionei meu rostinho infantil contra a barriga dela, e adormeci aos poucos ouvindo a voz calma da mamãe contando histórias. Virei o rostinho de lado, minha barriguinha subia e descia em respiração uniforme. A mãe Gu, com movimentos suaves, colocou-me adormecido no travesseiro. Curvou-se e beijou minha testa, depois apagou o abajur e também dormiu me abraçando. No dia seguinte, acordei no mesmo horário de sempre. Esfreguei os olhos e me sentei. A mãe Gu ao lado também abriu os olhos. Ela levantou a mão e bagunçou meu cabelo. Não precisa acordar tão cedo. Dorme mais um pouco. Sim. Com olhar sonolento, balancei a cabeça. Soltei um pequeno bocejo e me enfiei de volta debaixo das cobertas, enrolando-me no colo da mamãe e fechando os olhos lentamente. Dessa vez, realmente adormeci. E dormi profundamente. Quando o pai Gu entrou no quarto às 7h30, eu ainda não tinha acordado. Vou levar Gu Yao para a escola. A mãe Gu deu um tapinha em mim ao lado e acenou com a cabeça. Quando estava prestes a falar, eu abri os olhos meio sonolento. Mamãe, minha voz ao acordar era clara e infantil, cheia de energia. Acordou? Quer dormir mais um pouco? Com a franja desalinhada, balancei a cabeça lentamente. Meus olhos grandes e nebulosos olharam para a pessoa extra no quarto e chamei com clareza, papai. O pai Gu, ao ver o filho mais novo, sentiu o coração derreter de ternura. Estendeu a mão e pegou no colo o pequeno tesouro ainda meio confuso. Não vai dormir mais mesmo? Balancei a cabecinha indicando que realmente não queria mais dormir. O pai Gu concordou. Tudo bem, então o papai te acompanha para lavar o rosto e escovar os dentes, e depois vamos tomar café da manhã. Sua irmã já está comendo agora. Arregalei os olhos brilhantes. A irmã já levantou. Minha impressão da irmã ainda era de ontem. A irmã é uma preguiçosa. O pai Gu riu e me ergueu acima da cabeça.
o que me fez soltar um grito de surpresa e depois rir também. Como hoje a irmã tinha que ir para a escola, ele me levou para lavar o rosto e me arrumar. Os três desceram. Gu Yao estava mastigando um pão cozido no vapor com a cabeça baixa, o rosto cheio de insatisfação. Assim que desci, cumprimentei com clareza. Bom dia, tio mordomo, muito bem, muito bem. Bom dia também, Tindie. Os dois idosos sorriam sem parar, e ao me verem, suas expressões se tornaram várias vezes mais suaves. Pisquei os olhos e desviei o olhar para Gu Yao, que de vez em quando me dava uma olhadela. Também a cumprimentei com clareza. Bom dia, irmã, muito educado e charmoso. Gu Yao, ao me ver, ergueu a cabeça e o peito. Hoje eu acordei mais cedo do que você. Com os olhos em arco, balancei a cabecinha de forma descontraída e a elogiei sinceramente. A irmã é muito forte. Gu Yao ficou satisfeita na hora. A cara de preocupação que tinha desde que acordou desapareceu. Os cantos da boca dela se ergueram involuntariamente, mas ao lembrar que logo teria que ir para a escola, ela ficou triste de novo. Enquanto eu tomava café da manhã, ela se aproximou com um pouco de vergonha. Quando você vai começar a ir para a escola? Agora, na casa deles, só ela estudava. Claro, sem contar a quarta irmã da casa do tio. Se eu também fosse, pelo menos sofreríamos juntos. Respondi em voz baixa. O papai disse ontem à noite. Só vou começar no próximo semestre. Gu Yao fez beicinho. Qual a diferença entre ir cedo ou tarde para a escola? Eu como os pãezinhos perfumados em pequenas mordidas, minhas bochechas incham a cada mordida, meus olhos brilhantes são grandes e redondos. Pareço um pequeno guerreiro segurando uma comida deliciosa e feliz. Gu Yao espiou furtivamente minhas bochechas inchadas várias vezes, pensando secretamente, ele parece tão magro. Como é que quando ele come, as bochechas ficam tão redondas e cheias? Então, vou levar a irmã para a escola. Depois de engolir tudo na boca, falo animadamente com a irmã. Gu Yao está radiante, mas ainda assim diz de forma arrogante. Eu não preciso que você me leve. Eu dou uma elegante e não digo mais nada. Gu Yao fica perplexa. O que houve? Você não deveria perguntar várias vezes? Talvez eu aceitasse. Ela se sente ansiosa como um gato arranhando, mas eu não menciono mais levá-la à escola até terminar o café da manhã. Gu Yao pensa, ele não é nada persistente. Ela resmunga irritada. Quem se importa se você me leva? Bem, já que você quer tanto me levar para a escola. Eu, como uma jovem generosa, vou aceitar relutantemente. Gu Yao se aproxima de mim enquanto bebo leite em pequenos goles, erguendo o queixo. Com uma expressão de estou sendo boazinha com você. Na verdade, eu não queria muito, mas o papai também vai junto. Então aceito elegantemente com um aceno. Tudo bem. Gu Yao fica radiante. Pela primeira vez indo para a escola, sua expressão não é tão amarga. Seu bobinho, eu sabia que você queria me levar para a escola, mas não ousava dizer. Ela é extremamente narcisista. A família Gu comenta, essa criança bobinha. Mas sobre eu ir junto levar Gu Yao para a escola, o papai Gu é o mais feliz, e secretamente quer me levar para a empresa dele. O papai Gu pergunta suavemente, Shinji, quer ir ver o lugar onde o papai trabalha? Eu seguro o leite, balançando os pés suspensos. Ergo o rosto sorrindo para o papai e pergunto, não vou atrapalhar o trabalho do papai. A primeira coisa que penso não é se quer ou não, mas se vou incomodá-lo. O papai Gu sente o coração derreter. Como seu Shinji é tão compreensivo e comovente. O papai Gu afirma, quando o papai estiver ocupado, Shinji pode ficar no escritório assistindo TV, dormindo ou comendo lanches. Quando o papai estiver livre, ensino Shinji a ler, está bem. Eu aceito prontamente e digo com voz clara. Vou me comportar. Depois olho para a mamãe. E a mamãe? A mamãe Gu sorri. Ontem Shinji ficou com a mamãe. Hoje fica com o papai. A mamãe vai preparar comidas gostosas em casa para vocês. Mamãe, obrigado. O avô Gu faz cara séria de propósito. E o avô? Shinji nem pergunta pelo avô. Vou ficar triste. Eu rapidamente balanço a cabecinha, e o tufo de cabelo espetado no topo também balança rapidamente, com forte presença. Gu Yao não consegue evitar de olhar fixamente para ele. Então, vovô quer vir comigo e com o papai? Eu pergunto apressadamente, com voz clara. O velho senhor Gu relaxa e ri alto. Bem, o avô já não vai à empresa há muito tempo. Se Shinji ficar entediado lá com o papai. O avô te acompanha para passear e ver as coisas. O papai Gu quer dizer algo. Como seu filho ficaria entediado com ele? Por que o pai dele agora fica sempre tentando me prejudicar na frente do Shinji? Depois do café da manhã, no carro, Gu Yao estende a mão e passa a mão no meu cabelo fofo. E, com minha expressão confusa, aperta aquele tufo de cabelo. Encontrando meu olhar, ela baixa a mão lentamente e tosse.
tem um cabelo levantado na sua cabeça. Eu, como boa moça, ajudo a ajeitar. Dizendo isso, aperta de novo. Aquele tufo de cabelo, depois de pressionado, teimosamente se levanta de novo. É meio divertido. Eu levanto a mão para tocar. E realmente sinto um tufo de cabelo levantado. Não consigo abaixar. Pressiono com a mãozinha. E quando toco de novo, ainda está levantado. Guial diz, não dá para baixar. Então deixa pra lá. No carro, Guial começa a se gabar de como é poderosa na escola. Na minha turma, sou a líder. Todos os colegas me obedecem. Todas são minhas amigas. Eu mando elas irem para o leste, elas nunca vão para o oeste. Eu solto um uau admirado, olhando para ela com os olhos brilhando como estrelas. A irmã é tão incrível. Com meu olhar admirado, Guial fica ainda mais orgulhosa. O carro vai até o portão da escola. Eu, pequenino, me agarro à janela do carro, estico a cabeça peluda e olho para a escola. Nas minhas pupilas escuras, o edifício imponente e bonito se reflete completamente. Meu olhar transmite desejo. Esta escola é tão bonita. A escolinha da nossa vila é completamente diferente. É aqui que a irmã estuda. É tão grande e bonita. Então as escolas da cidade grande são assim. Ouvindo meus elogios, Guial sente estranhamente que estudar aqui parece algo digno de orgulho. Quando você for estudar, provavelmente também estudará aqui, mas terá que começar pelo jardim de infância. Eu sou muito mais velha que você. Meus olhos, nítidos em preto e branco, brilham ao olhar para esta escola. Viro-me surpreso para o papai. Papai, no futuro eu também vou estudar numa escola tão bonita assim? Parece tão feliz. O papai Gu acena, na mesma escola que a sua irmã. Se alguém te intimidar, Tinge, vá diretamente procurar ela. E depois venha me procurar. Com o jeito bonito e sem rancor do seu Tinge, o papai Gu realmente se preocupa que eu seja intimidado quando começar a estudar. As crianças desta escola são todas travessas e duras. A melhor maneira é combinar travessura com travessura. A filhinha dele é especialmente travessa. A irmã proteger o irmão é o melhor. O avô Gu não fica atrás, Tinge também pode procurar o avô. O menino da família Gu não pode ser intimidado por estranhos. Guial ergue o queixo. Você parece tão alegre e bonito, fácil de lidar. Naquele dia, a mordida não doeu nada. Se alguém te intimidar, já que você é meu irmão, vou dar um jeito de ajudar e bater neles. O pai Gu ficou sem palavras. Por que não fala logo o que pensa? Insiste em fingir que está fazendo um sacrifício. Tá pedindo uma surra. Eu concordei com um aceno elegante e respondi de forma clara. Obrigado, irmã. Vai logo para a aula. O pai Gu mandou a garota embora na hora. Eu olhei para as costas da minha irmã enquanto ela ia embora, com os olhos cheios de desejo. Tingue quer ir para a escola? Uma mão grande afagou minha cabeça peluda. O pai Gu perguntou com voz suave. Eu balancei a cabeça obedientemente. Quero estudar. Quer estudar? Tudo bem. Mas este semestre só tem um mês antes das férias. No próximo semestre o pai leva Tingue para se matricular na escola. Está bem? Vou esperar o próximo semestre para entrar. Que bonzinho. Esse era o pensamento de todos no carro. O motorista foi direto para o estacionamento da empresa. Eu segurava as mãos do pai e do avô. Baixinho e atarracado no meio dos dois, levantei a cabeça para olhar o arranha-céu à minha frente. Só via que não dava para enxergar o topo. O pai Gu disse, este prédio inteiro é do nosso grupo Gu. De agora em diante, Tingue pode vir quando quiser. É enorme. O grupo Gu é da nossa família Gu. Pelo que o papai disse, este prédio inteiro é nosso. Meus olhos se arregalaram. Papai é tão rico assim? Minha cabecinha ficou tonta. As propriedades da família Gu são muitas. Depois o pai leva Tingue para conhecer. Os dois me levaram para dentro da empresa. No caminho, todos os funcionários que encontravam os cumprimentavam com respeito. Presidente do conselho. Depois que passaram, um grupo de funcionários começou a fofocar. Por que o presidente do conselho veio para a empresa? Quem é aquele menino que o diretor Gu está segurando pela mão? Alguém sabe? Aquele menino é muito bonito, só que é magro demais. Veio de mãos dadas com o diretor Gu e o presidente do conselho. Meu Deus, qual é a identidade daquele menino? Alguém sabe?